Estamos de volta em mais um Primotech, o podcast oficial de tecnologia do Grupo Primo. Eu sou Thaísa Candela, com H, 2S, acento no I e 2 Ls no Candela. Sou primariamente programadora, atuando como Head de Educação Técnica aqui no Grupo Primo, de forma mais específica na Start. E hoje nós vamos falar sobre realidade virtual, realidade aumentada, realidade estendida. Será que a gente precisa disso? O que é isso? Qual que é o futuro da nossa realidade? Um pouco filosófico, né? Mas tá tudo bem. Bom, e antes disso, alguns recados super importantes para você deixar já o seu like, compartilhar com o máximo de pessoas possível, se inscrever, se você estiver aqui no Spotify, se inscreva, nos siga, né? Se você estiver no YouTube, se inscreva também, ative o sininho para receber a notificação dos próximos episódios. A gente também deixou aqui na descrição, tanto no Spotify quanto no YouTube, do link da Start para que você possa conhecer a nossa plataforma de ensino de tecnologia para pessoas não técnicas. Pessoas que nunca escreveram uma linha de código vão ter a oportunidade, porque nós acreditamos que é possível, né? É difícil, mas é possível aprender a programar e construir soluções e tirar suas ideias da cabeça, né, do papel, através da tecnologia. Dito isso, tá tudo certo? Acho que eu dei todos os recados, vou apresentar então os nossos convidados mais que especiais para falar sobre esse assunto. Aqui do meu lado temos o senhor Guilherme Rey, diretor da Start, desenvolvedor há 14 anos e, como eu já falei, o melhor piadista do Grupo Primo. E aí, pessoal, tudo bem? Bora falar um pouquinho de oclinhos? Eu falei que ele era o melhor, né, gente? Eu deixei avisado, então tá tudo certo. Seja muito bem-vindo, Gui. Aqui também temos dois especialistas no assunto que estão nesse mercado aí já há alguns anos, né? Vocês podiam até contar quantos anos vocês já estão envolvidos com essa questão de realidades diversas, dimensões distintas. Temos aqui o Fábio Seva, empreendedor do ramo criativo, diretor criativo e cofundador da Storm, que é um estúdio de Web3. Também já se aventurou bastante em tecnologias, em programação voltado para a realidade virtual e realidade aumentada. Isso mesmo. Sempre foi muito fuçador, assim, muito curioso com tudo. Então, desde de arte até tecnologia, toda essa fusão é algo que me encanta, que me interessa demais. E agora a gente tem a oportunidade de juntar isso de uma forma inimaginável, né? Para criar mundos inimagináveis. Excelente. Seja muito bem-vindo, Fábio. Obrigado pelo convite. A gente que agradece. E por último, mas não menos importante, senhor Toshio. Aquela pessoa que a gente conhece há muito tempo, sabe? A gente nem lembra exatamente há quanto tempo. Cofundador da GoVision, que são as tecnologias imersivas, né? Voltado para tecnologias imersivas. E também cofundador da Boom Real, tecnologia para arte, arte para tecnologia. Toshio, seja muito bem-vindo. Obrigado. Nossa, é um prazer estar aqui, né? É uma honra. E vim falar sobre uma tecnologia que, de fato, eu assim, sou apaixonado e que hoje a gente vê desdobramentos, né? Quando a gente fala dessa tecnologia que não é nova, mas, de certa forma, a gente foi apresentado para ela há algum tempo e esse período teve muitos altos e baixos e agora a gente vive um novo momento, realmente, para essas tecnologias misturadas, inclusive, com outras frentes, né, tecnológicas. Legal. Bom, a proposta desse episódio é a gente falar de várias coisas. Entre elas, uma questão muito, talvez, filosófica, que é, nós precisamos de uma realidade virtual? Sim, eu preciso de trabalho. Eu, no caso, preciso, né? Você, eu não sei. Não, precisamos muito. Assim, na verdade, a gente tem uma oportunidade com as realidades, né, imersivas, e acho que, no caso, a realidade virtual, que foi talvez a primeira, né, experiência que a gente teve quando a gente coloca essa questão tecnológica e a imersão, porque, de fato, a imersão, indo para um ponto mais filosófico, ela está onde, né? O termo imersão hoje ele é explorado, inclusive, para o marketing há muito tempo, né? E você ler um livro é imersivo, né? Você também ter uma experiência ativa dentro de um contexto, um RPG, né? Ele não é imersivo. Ele sempre foi, os jogos, né? Sempre foram, de alguma forma, uma porta, um convite para ter experiências imersivas. Mas quando a gente fala da realidade virtual, a gente usa contextos tecnológicos que na ficção mesmo, eles já eram trabalhados como óculos que me levavam para outras realidades. O engraçado é que é sempre o tal do óculos, né? É a piadinha que o pessoal faz, né? Então, é que o input visual realmente ele é muito poderoso, né? Ele leva para nós essas informações para o cérebro que ele movimenta, né? As mesmas áreas do cérebro que um sonho, né? O pensamento, então, e a própria realidade, né? Então, assim, ela é interpretada realmente, quando a gente tem esse input visual,
vários sentidos, né? Vários sentidos ali. Então, frio, calor, a gente pode trabalhar. Então, a realidade virtual é usada para uma série de frentes, né? Que acho que talvez a gente vai discutir muito aqui. Mas eu acho que ela é uma ferramenta poderosa porque ela tem muito uso e a gente vai falar sobre isso. E com ela, a gente se desprende, de certa forma, do formato tradicional que é muito antigo, que são as telas. Nada contra as telas, né? Você tá vendo a gente aqui nas telas. A gente tá com 2, 3, não é? 1 milhão de telas aqui. Eu já não penso que é uma questão se precisa ou não. Eu acho que é uma questão inevitável. Vamos assumir que a gente não vive na Matrix, que aquilo que a gente enxerga é o mundo 100% real. No outro extremo, a gente tem um mundo 100% virtual, que é isso que a gente chama aí de metaverso. No meio disso tudo, existem milhares de tecnologias, AR, XR, VR, etc., que a gente pode chamar de diversas formas, mas são esses mix entre o 0% e o 100% virtual. O futuro, a gente vai transitar quase que livremente. Eu faço isso com o meu óculos. Tem dia que eu quero usar, tem dia que eu não quero. Tem dia que eu quero estar mais imersivo ou não. Às vezes eu olho coisas no celular, às vezes eu olho coisas no óculos. Depende do quanto eu quero. Então eu imagino que esse futuro, e falando de filosofia, ele se assemelha muito ao que o Bauman fala de modernidade líquida, onde aquilo que as relações sociais e econômicas começam a ficar mais soltas, mais moldáveis à nossa situação, ao nosso momento. A nossa realidade ela vai ser uma realidade líquida, que a gente pode moldar ela ao nosso gosto, o quanto a gente quer estar imersivo ou não. E aí a gente pode até pensar que a gente vive num oceano, então você está boiando ali no oceano, o que está acima da água é seu mundo real, e quando você mergulha, você pode mergulhar pouco com um óculos pequeno, com um snorkel, mas se você quiser ver os peixes grandes, os bichos estranhos do fundo do mar, você coloca um equipamento de mergulho e você vai lá embaixo. Vocês veem hoje, até entro para essa coisa do óculos, que eu brinquei muito na época com o Google Cardboard, que era um jeito super simples de você começar a brincar com isso. Eu lembro que eu coloquei minha mãe no Cardboard, eu falei, mãe, você tá na Capela Sistina, olha para cima. E aí ela olhava, nossa, como assim, E para quem não conhece, é um papelão, um projetinho de papelão que você coloca o celular, tem duas lentes ali dentro e meio que ele faz um óculos de realidade virtual. E a minha pergunta vocês acham que hoje o acesso a isso já é meio que mais massificado? Porque esse é um dos pontos, da realidade virtual. Que não é um conceito novo, é um conceito super antigo. A gente vê isso aí até sendo tratado nos filmes há muito tempo, desde o Tron, lá dos anos 80. Só que o que eu vejo é muito, cara, quando é que as pessoas vão ter acesso? Porque um óculos mais legal desses não é tão acessível ainda. Mas vocês acham que já mudou muito esse mundo? Vocês que estão na área, trabalhando efetivamente com isso? Sim, sim. Bom, o Cardboard, para mim, ele foi a porta de entrada para essa tecnologia. Lógico que a partir que eu estava no momento ali de participar de eventos, eu vim da área do audiovisual, Então, eu tive a primeira experiência com óculos de realidade virtual, com o Oculus Rift, que era uma experiência de game, E assim, eu ficava me perguntando, quando que eu vou ver um filme aqui, Porque como eu era do audiovisual, eu tinha essa questão de que, tem que acontecer isso em algum momento. Um ano depois, nesse mesmo evento, já existia lá as experiências com vídeo. E aí eu voltei para casa com essa questão, Eu falei, nossa, como que eu vou construir o meu vídeo para rodar aqui no óculos? Mas que óculos, Eu não tenho óculos. E aí, pesquisando, a gente já viu que, a princípio, já estava no momento já de, meio que um marco ali, que era o Facebook adquirindo, a Oculus, que era o Palmer Luckey, que era um menino ali que trabalhava muito com essas questões de realidade virtual, produzida com elementos ali do dia a dia dele, celular. E a Google, ela estava levando o quê? Uma outra frente, que era o óculos feito de papelão. E que realmente foi onde eu falei, eu não tenho nada aqui, mas eu tenho um celular e eu posso ter esse papelão aqui. E assim, até assim, engraçada a história desse óculos papelão, porque foi meio que produzido por acaso ali, naquele momento de, de briefing mais solto ali do Google, Sabe aqueles 20% que eles podem trabalhar com qualquer coisa, e eles apareceram ali com esse artifício que virou, assim,
talvez o estupim para muita gente entrar a primeira vez na realidade virtual. Então, para mim, assim, eu tenho camisas, assim, sabe, que tem lá o cardboard e tudo mais. Eu tenho, assim, uma paixão, porque como eu vim da área da educação, e talvez o maior desafio da educação seja a democratização desses conteúdos, o cardboard ele era uma porta de entrada ali, né? Uma forma de a gente levar uma experiência mais imersiva, ainda assim que, né, tipo, 3 graus, que seria o quê? Eu só olhar em volta e ter uma experiência de estar numa capela. Mas hoje a gente vive um outro momento. O momento qual que é? A gente teve lançamentos de óculos Rift, a Valve também, aqueles óculos que você precisava de sensores para você demarcar o espaço e você se movimentar. E isso também era tipo um trambolho ali, né, para você movimentar, levar essa experiência para fora. E de repente a gente teve, acho que talvez o início de uma nova era para os óculos, que foi quando o Facebook, ainda antes de virar Meta, lançou o Quest 1. O Quest 1 não foi assim, foi praticamente o início de uma nova era. Por quê? Porque eu tinha todos aqueles recursos dos óculos mais sofisticados, que eu poderia me movimentar, só que a questão tecnológica não era feito, né? A leitura de espaço não era feito de fora para dentro, com sensores, como os Kinect, mas era feito no próprio óculos, que mapeava o espaço e eu poderia me movimentar dentro de uma experiência de realidade virtual. Isso mudou tudo porque tornou a realidade virtual móvel. E eu pude, assim, e agora com o Quest 2 também os custos, né, desse hardware ele acaba sendo mais baixo. Então, muita gente. O Quest 1, ele no meu modo de entender, é o iPhone 1 dos óculos. Que é o que revolucionou. Ao invés de tirar o teclado do BlackBerry, ele tirou os fios e as amarras que você tinha do mundo externo, né? Você pluga aquilo, você leva numa mochila, você tem o VR em qualquer lugar. É fantástico. Animal. E o custo, aí falando de acessibilidade, vamos falar que R$299 para a tecnologia que tem ali dentro é muito baixo. Era igual a discussão que a gente tinha na época, a gente estava comentando aqui que eu trabalhei com o Kinect em 2011, né? E na época muita gente fala, pô, mas não é novo, né? Câmera de distâncias, né? Death cameras e tal. Eu falei, mas é que nesse preço você não tinha. Por mais que fosse um preço um pouquinho elevado, as câmeras custavam $3.000, $4.000. E aí você pegava uma câmera, você pagava R$299, você falava, caramba, é acessível para esse tipo de tecnologia. Sim, então eu acho isso legal. Não é que é acessível para as massas, mas para aquele nível de tecnologia é algo acessível, né? E se você pegar um Quest 2 e compará-lo com um iPhone, né? Hoje o iPhone está na mão de todo mundo. Né? O Quest 2 não está na mão de todo mundo porque talvez nem todo mundo tenha experimentado e não tenha a utilidade. Você acha que vai estar? Você acha que em algum momento a gente vai andar no esquema que tá todo mundo no trem ali da CPTM com seu óculos? Não, ali? eu acho que não com óculos porque ele demanda esse momento interno seu de falar, vou entrar nessa profundidade. Mas se você coloca o óculos nos olhos de uma pessoa que nunca utilizou e faz a experiência de imersão correta, né? Não coloca ele naquela prancha no último andar e manda ele pular. Pra ser extremamente traumático. O Matrix todo mundo vai tentar pular de um prancha. Sim. É essa experiência que eu coloco de primeira. Não, mas eu acho isso quase negligente, assim, com a pessoa, sabe? Porque... Não, dá um desespero. Primeiro que você pode machucá-la de verdade, né? Você vê vários vídeos aí no YouTube de pessoas quebrando TVs, um velhinho pulando no chão, que dá uma dó. Mas todas as pessoas que experimentam aquilo da forma correta, elas saem com um sorriso no rosto. E isso pra mim é a resposta. O óculos ou óculos de todos os tipos vão dar certo? Vão, óbvio que vão. Mas a gente vai chegar num Ready Player One ali? Não. Não, sim. Não, Não, na verdade, assim, a minha percepção é que a gente vai chegar, mas os óculos não vão ser como a gente enxerga hoje, né? Justo. Que hoje os óculos eles são ainda assim, bem rebuscados, né? E voltando até um pouquinho atrás dessa questão, falando, né, desse avanço dos óculos, a gente comparando com outras tecnologias, acho que não tem nenhuma outra tecnologia que avançou tão rápido quanto essa questão do óculos. Se a gente for pensar que o custo de um óculos para fazer esse nível de experiência alguns anos atrás e hoje, né? E por onde ele passou? A gente passou tentando usar o próprio celular, né? E então o avanço dessa tecnologia ela foi muito acelerada.
Lógico, por muitas questões, mas se a gente for comparar com outras tecnologias, do próprio smartphone, que a gente sabe que tem uma história muito recente, né? Ela tá voando, sabe? Então, assim, hoje a gente está falando já de óculos com realidades mistas, né? Que a gente tem lá não só a realidade virtual, mas a realidade aumentada, já sendo produzido pelas Big Techs. E provavelmente o Ready Player One vai ser nesse óculos, né? Que hora vai ser a hora para eu ver uma realidade aumentada na minha realidade física, ali um objeto 3D, um ativo virtual, que pode estar ali sendo trazido do próprio metaverso. E hora eu vou estar me isolando e esse mesmo óculos pode me levar para uma realidade virtual. Aí assim, vamos lá, a gente falou várias coisas. Vou tentar. Várias coisas. A gente falou muita coisa aqui, eu fui pegando alguns pontinhos. Só pra gente ir fechando algumas arestas que a gente abriu. O que é realidade virtual? Qual a definição que vocês conseguem trazer pra gente? Eu acho que é essa substituição total daquilo que a gente entende como a realidade. Eu acho que essa é total. A total. A realidade virtual é essa. Tá. Mas eu entendo que o metaverso, né, esse nível de aprofundamento nosso, ele é individual. Ele vai transitar entre o 0 e o 100%. Legal. A realidade virtual simplesmente é essa questão de eu ser isolado da minha realidade física atual e ser teletransportado, né? Nesse caso, ter esse conceito da imersão, né? Que é assim, não vou estar aqui onde eu tô e eu vou ser levado para uma outra experiência, né? O meu cérebro vai ter absorver informação visual e táteis, né? De uma outra realidade. É tipo uma o virtual. último estágio da imersão, na visão de vocês? Ou Sim, ainda existe... sim. Não, existem talvez outras tecnologias, como ar, cheiro e outros sentidos que você pode agregar a isso. Tipo Mas implante. eu acho que... Mas a gente não precisa de implante. Esse daqui já é nosso implante. Ele só não está embaixo da pele, né? Ele está embaixo da roupa. Mas eu acho que é só uma questão de nível, sabe? Do quanto você vai traduzir seus sentidos por uma programação, vamos dizer assim, né? Legal. Então, VR. O que é AR? Como vocês definem AR? A gente estava conversando sobre isso lá embaixo. Então a gente definiu realidade virtual. Agora, como vocês definem realidade aumentada? Bom, como a realidade virtual a gente vai para outro mundo, a realidade aumentada a gente traz o outro mundo, que é o virtual, para o nosso mundo físico. Então, ter um ativo digital aqui na minha mesa, ou um próprio filtro, sabe? Assim, o filtro é o quê? Uma camada virtual sobre a minha face. Isso é realidade aumentada. Eu volto um pouco antes ainda. Eu acho que você não precisa nem olhar através da tela. Eu acho que você viajando, por exemplo, e olhando um Google Maps em tempo real ali, você já está vivendo uma realidade aumentada. Você consegue acessar informações que não são aquelas que o seu olho te mostra. Então, ali já é um nível, vamos dizer assim, o 10% você com o seu celular Mas passeando aí, pela nesse cidade. sentido, qualquer coisa que eu faça no meu celular é uma realidade aumentada? Claro. E metaverso, Não inclusive. sei, hein? Nossa, Não sei se eu concordo, hein? Não, mas vamos é porque Senão- a gente tenta porque projetar senão uma aí coisa muito longa. Porque é que eu sou uma pessoa mais do conceito, né? Das definições. Eu acho que talvez a gente tenha que ter algum elemento virtual que estende o que a gente está fazendo, mas se for nesse nível, qualquer coisa que eu use no meu celular, eu tô numa realidade aumentada. Qualquer coisa. Eu acho que a questão Você tem informações a mais do que aquilo que o teu olho te mostra. Mas eu não estou interagindo efetivamente com a realidade física. Eu estou efetivamente interagindo com um software ali. entendeu? Eu não tô Então na tua misturando as definição, a coisas. realidade aumentada é quando você interage com as É uma informações particularidade virtuais. da realidade misturada. Tá bom. eu acho que... Pode ser, mas eu tô tentando trazer se a gente não interage também no mapa. Entendeu? Não, eu A gente acho tá que ali, você é tá uma vendo coisas. questão interessante, mas eu não sei se eu concordo com o que seria a realidade aumentada, entendeu? Que aí eu acho que você tem que separar um pouco Bom, é como eu vejo, pelo menos. Eu acho que o termo, né, ela surgiu por conta de uma definição que é essa questão de ter elementos virtuais. Mas pensando na tecnologia em si, a tecnologia ela é o quê? Uma Ela ferramenta. faz isso, Ela é uma ferramenta e desde sempre, né? E as ferramentas elas servem para quê? Para melhorar, né?
Senão, para que a existência dela? E ter o conceito de aumentar, né? Tipo, de você ter como a gente está falando de tecnologias, e ter uma skill, né? Ter uma ferramenta ali para resolver um problema, ou para se criar, eu concordo também que pode ser considerada aumentar a sua própria realidade, né? A sua própria potencializar, possibilidade. né? Sim, Potencializar. total. Entendi Porque do isso. ponto de vista técnico, se você pegar o Google Maps Live View, que aí sim, você insere ele Aí é na frente maravilhoso. dos seus olhos e você enxerga as informações, então você está dizendo que a realidade aumentada é só você colocar um layer na frente dos seus olhos, Uhum. né? E não abaixar ele aqui. Sim. Que muda pouca coisa, né? Na experiência Você talvez muda. sim, é mais um conceito. Sim, entendeu? E nesse sentido, porque é uma das coisas que a gente viveu, e puta, eu torcia muito pra dar certo, era o Google Glass. Assim. Que era um projeto que a gente olhava e a gente falava, eu quero muito esse óculos. Era um óculos, pra quem não... Às vezes a pessoa nem sabe, né? Porque foi descontinuado. Era um óculos que ficava só aqui assim, parecia aquele do Vegeta, sabe? É mais de 8 mil. Que eles têm no desenho Era do só Dragon um Ball. quadradinho, né? Só um quadradinho aqui, Discreto. que em teoria ia fazer isso. Você ia andar e você olhar pra um prédio e aparecer, ali é o Copan, né? Construído em tal. E, cara, aquilo era maravilhoso. E flopou. Por que será? O que aconteceu? Vocês Cara, sabem? Eu acho que foi o timing, né? Eu também Foi o acho, timing. eu também acho. Não, mas mais do que o time. Assim, um artifício que existia nele era a câmera. Então, é que eu acho que entra o ponto do timing justamente por isso, porque eu acho que nós, como humanidade, não estávamos preparados para esse nível de eu até tava, essa, ninguém me perguntou. tinha uma questão de privacidade muito. O maior problema para ser descontinuado o verdade. projeto foi a questão da privacidade, né? Você tem uma câmera nos seus olhos e tal. Sim. E aí o Facebook lançou, por exemplo, o do Ray-Ban Ray-Ban. Stories, e tipo, eu vi uma galera usando e tipo, e eu Sem só falei, problema. cara, é uma questão de timing, é literalmente uma questão de um momento onde as pessoas estão mais, talvez, preparadas, ou que essa discussão já foi tão trazida, porque o Google Glass, ele foi um mártir, né? Porque ele foi um grande barulho inicial que deu vazão para que diversas outras tecnologias, outras startups fossem lançadas e talvez não fossem tratadas com tamanha hostilidade como o próprio Google Glass foi tratado. Não, mas total. eu não, assim, não tem como, assim, a indústria, né, ela ainda usa, assim, e tipo, continuou utilizando esses óculos de realidade aumentada. Muitas startups foram criadas, e o valor ali que acho que todo mundo dá, né, a essa coragem deles terem lançado isso, mesmo que fora de time, é meio que talvez o Second Life ali do metaverso, né? Os caras que, tipo, não deu certo, mas o que é dar certo, né? Hoje a gente tá falando disso. Hoje a Às gente vezes tá... deu certo né? pra isso, né? Legal. Exato. Total. Legal. Até porque o Google tem muitos projetos dos quais é super natural eles descontinuarem projetos aos montes, né? Eles têm os seus laboratórios O problema internos. é que a gente se apega, né? Google Buzz. Não era super Hashtag apegado ao volta Google Buzz. Glass. A gente se apegou ao Orkut e ele morreu, né? Agora tá Instagram, make Instagram Game, volta Google Glass. É bem isso mesmo. E teve também, antes Subiu o mesmo flogão. do Facebook, né? Que agora lançou o Meta, né? Lançou essa experiência e que tá super aceita. O Snapchat lançou o seu óculos nesse meio tempo. Total, Nossa, total. Mas não foi verdade. falado da mesma forma, né? Sim. Não teve o mesmo... Não teve a mesma crítica, já era outro mundo, era fazer os stories, É né? verdade. Fazer Excelente, excelente. E só que antes da gente entrar nesse ponto, que eu acho que tem muita coisa pra falar sobre a Meta, né? Acho que muita gente que tá assistindo a gente viu esse movimento até de nome de empresa, que a gente sabe que tem vários motivos atrelados a essa mudança. A gente pode conjecturar um pouquinho aqui do que a gente pensa a respeito. Mas eu queria que a gente trouxesse mais uma definição, só pra gente poder partir da mesma definição, pelo menos do que a gente pensa. Então a gente falou de VR como uma realidade que realmente tira você da sua realidade, um nível de imersão que pode ir muito além, dependendo da quantidade de sentidos que a gente está trabalhando em relação à pessoa, né, que tá sendo colocada naquele contexto. A gente falou da realidade aumentada, que pode ser... a gente pode ir desde o contexto da aumentada, potencializada, do simples uso do celular, mas falando das tecnologias, a gente tá falando dessa interação digital, certo? E a gente tem o XR. Uhum. Então, eu queria que vocês trouxessem uma definição do que vocês entendem que é esse XR, a realidade estendida, um mixed reality. Como que vocês podem trazer clareza para nós em relação a isso? Tá, bom, começou a virar uma sopa de letrinha, né? VR, AR, e a realidade mista, que foi um nível acima da realidade aumentada, que também tinha esse mesmo propósito de trazer um objeto no físico, porém ele tinha recursos a mais, que seria a oclusão. O que seria
essa questão da oclusão. Vamos pensar que a gente tem lá um mascotezinho, um bichinho ali no chão, e ele é digitar um Pokémon, né? Vocês pensou que eu não ia falar do Pokémon, né? Talvez o maior Não tem case como, de não tem Não, sem como. dúvida, sem dúvida. E a gente tem lá esse Pokémon e ele entra embaixo da mesa ou alguém passa pela frente dele. Na AR, né, tradicional, quando acontece isso, o Pokémon, ele mesmo com a distância, ele fica na frente, ou ele entra embaixo da mesa, mas ele aparece aqui, né? E você perde instantaneamente a imersão, né? Você perde instantaneamente aquela fantasia ali e vai pelos ares. Eles falam, tipo, lixo. Que lixo. Vai no Twitter, lixo. Eu não gostei. E agora o que acontece, né? Os nossos celulares agora, eles vêm com câmeras mais sofisticadas e com sensores que eles conseguem identificar a distância dos objetos. Então a oclusão, a realidade mista, ela passa a ser real. Então torna a experiência imersiva maior. Por quê? Agora o meu Pokémon ele vai para baixo da mesa. A questão do distanciamento e também de algo entrar sobre essa experiência, ela acaba tendo uma imersão muito maior, né? Um realismo muito maior. E isso é realidade mista. E aí começou a virar essa sopa de letrinha e falaram, vamos criar um termo aqui, né? Que naturalmente, né? Foi adotado esse XR, né? Que é a realidade estendida, Extended Reality. E acabou adotando e tudo acaba sendo, né, XR hoje. Então, assim, associações, né? Agora que eram VR e AR, que antes era tudo meio separado, sabe? É aquela coisa, acho que é coisa do ser humano, né? Eu sou XR, eu sou VR, eu sou AR. Não, AR é melhor que VR. Né? Eu acho que é muito também da área acadêmica, né? Também, porque a área acadêmica faz esses modelos e traz esses conceitos, tem que separar, né? Senão... E eu acho que agora a gente está trazendo mais pessoas para trabalhar com isso, né? A gente está vendo esse momento que vocês falaram, que é mó legal. Talvez por isso que a gente precisou criar um termo mais abrangente. Isso, o termo hoje é conhecido como o termo guarda-chuva, né? E até mesmo as experiências com óculos que a gente tem visto agora, né? A Apple, a Meta entrando mais forte, Microsoft, as Big Tech no geral, né? Eles já estão adotando muito essa sigla de XR. Eu gosto de termo XR quando você imagina que os objetos virtuais, eles interagem com os objetos reais nessa visão que você tem. Então, se está havendo oclusão, por exemplo, eles estão interagindo, né, de alguma forma. Se você pega algum objeto virtual olhando ele através do celular, também é uma realidade estendida. Animal. O meu irmão, ele é artista 3D e ele trabalhou uma época ele é arquiteto e virou artista 3D, né? Ele trabalhou você fazia um planejamento seu, né, design de interiores, e aí com óculos você andava pelo seu apartamento novo e você podia até segurar alguns objetos para ver como que era e tal. Eu acho isso tão legal, viver é legal viver no futuro. Cara, eu acho que é legal viver onde você quer viver, né? Também. Se isso é o futuro ou não. Bom, eu acho que assim, o seu irmão ele tá bem posicionado, porque acho que artistas 3D, né? O próprio conceito tridimensional agora, ela tem também um momento novo, porque tudo, né? Acho que quando a gente coloca dentro desse contexto do metaverso que virou, né? O que virou, essa visão já tridimensional das coisas, que uma coisa que a gente vem sendo treinada desde a década de 90 pelos games, elas agora acabam sendo um novo meio, né? Onde que as novas gerações entendem muito bem e talvez as gerações anteriores tenham um pouco mais de dificuldade de entender, porque afinal de contas eu joguei um Atari, né? Eu joguei um jogo de plataforma ali e tal, então, e hoje... Então a sua primeira experiência VR foi o Virtual Boy. Eu tenho um Virtual Boy. Eu tenho, mas é que eu sou um colecionador, então eu tenho... assim, eu nunca usei porque eu sei que eu já não sou mais novo e vai queimar minha vista. O Virtual Boy tinha isso, né? Pra quem não sabe, o Virtual Boy era um óculos que ficava apoiado na mesa, você enfiava a sua cara ali e ele mostrava umas imagens quase que um 3D, né? Ele foi o primeiro era fracasso. Tudo vermelho. Né? Primeiro fracaso da história da VR, da Nintendo. Da Nintendo, foi um super fracasso da Nintendo, mas a gente tinha uma expectativa muito alta na época, né? A gente como adoradores de videogame. E tem um ponto, vamos para uma outra polêmica aqui. Polêmicas. Vamos lá, vocês mencionaram aplicações interessantes, você mencionou uma aplicação... relacionada à arquitetura, design de interiores. Pô, só de imaginar, caraca, que legal, né? Enfim. E a gente tem os exemplos
clássicos de jogos, como o Pokémon GO, que virou uma coisa de louco. As pessoas... Eu lembro que eu tava na Unicamp nessa época e tinha umas pessoas mega aleatórias aparecendo, porque tinha um local específico que eles podiam ir lá e pegar um Pokémon, tipo, lotado de gente. A gente falava assim, gente, sai daqui, pelo amor de Deus. Tipo, enfim, foi uma loucura esse período. Não, só um pouquinho. A minha esposa falava, mas por quê? Eu falei, amor, você não tá... eu tô esperando isso desde que eu tinha 12 anos. Você não tá entendendo. Assim, e fez algo na cabeça das pessoas que talvez ninguém imaginava. Nós, como usuários finais, né? Talvez a galera que tava por trás da tecnologia já imaginava que isso ia mexer com a mente das pessoas de uma maneira fantástica. Mas eu, particularmente, fiquei assustada com o quanto aquilo engajou as pessoas. Mas a gente tá falando de um jogo, né? E eu acho que um dos pontos mais polêmicos quando nós, meros mortais, né, da sociedade, falamos a respeito de realidade virtual, é do distanciamento das aplicações da realidade virtual para o nosso dia a dia. Então, vocês que estão mais inseridos dentro desse contexto e criando tecnologias, criando soluções imersivas, por que, antes de até falar das aplicações em si, por que vocês acreditam que essas tecnologias todas, porque são várias, né? Apesar de não serem novas, por que a gente ainda não conseguiu fazer com que isso entrasse no dia a dia das pessoas? Começa aí. Bom, eu acho que como o irmão, né, tipo, encontrou um nicho, ele tinha trabalho, né? E assim, a tecnologia da realidade virtual, ela nunca parou, na verdade. Ela sempre foi encontrando os nichos. Lógico que naquele início, que foi colocado como a corrida do ouro, né? Tipo, a nova corrida do ouro. Extremo, depois eu passei a escutar um monte de outras tecnologias. Isso pra tudo, né? Mas a gente tinha o quê? Bom, o Facebook adquiriu lá o óculos, a Samsung estava lançando à frente, junto com o Facebook, de fazer o uso do celular para realidade virtual, e começou a aparecer as primeiras experiências, ora virtualizado para tipo arquitetura, real estate, turismo, e assim, realmente foi um boom. Isso falou, cara, daqui a pouco esse óculos vai ser um eletrodoméstico, todo mundo vai ter esse óculos na casa. Sim, foi um barulhão, Foi um e todo barulhão. mundo falou, caraca, agora vai. E nem o papelão chegou, pra falar a verdade. Mas o que eu acho, né? Quem estava lá se envolvendo naquele momento e realmente acreditava na tecnologia, ele encontrou um nicho para trabalhar. E era um nicho que, de certa forma, por muito tempo não teve uma concorrência, né? Tipo, como em outras áreas. Por quê? A gente vai pensar aqui, vamos pensar tipo que na área de eventos. A gente foi em muitos eventos e o óculos sempre estava lá. Aqui você sempre via ali umas cadeirinhas com os óculos. Por quê? Porque o óculos era poderoso para levar a experiência de pegar o espectador e levar para o campo, levar para o chão de fábrica, levar para onde você quiser. Então ali já tinha uma ferramenta bem definida para se criar um uso para a realidade virtual. E onde foi usado isso? Turismo foi usado muito, né? Então, assim, tinha os nichos que se aproveitou muito. Até a própria saúde, que falava, não, isso daqui resolve alguns problemas de fobia, de dores também. Tipo, então, os nichos, né? As situações, elas foram se encontrando e se encaixando. E quem estava trabalhando com isso, encontrou. Na educação, né, que tipo é um campo muito amplo ali, né, treinamento, né, para a gente dizer, realidade virtual ela se comprovou, as pessoas elas aprendiam mais, em alguns casos, né, isso daí em pesquisa, mais na realidade virtual do que até mesmo presencialmente. Por quê? Porque simplesmente você isolava e você tinha toda a atenção ali da pessoa para um treinamento, uma questão técnica de uso, né, e hora gamificada, hora assim mais passiva, uma experiência mais passiva. A pornografia, então, nem se fale, ela se transformou. Então, e inclusive outras frentes, né, como o jornalismo. O jornalismo imersivo, ele foram áreas que foram criadas em alguns portais, né? Tipo, a minha primeira experiência que eu apresentei dentro de uma corporação para criar uma célula de realidade virtual foi uma linha que mostrava um dia num campo de concentração, né? Nossa, peguei pesado. Um campo de refugiado. Que estava sendo mostrado lá. Que também é pesado. Que é pesado, que estava sendo apresentado em Davos, ali, né, na ONU. E isso mudou
o resultado ali, sabe, a definição daquele grupo. E então, assim, ela sempre foi, assim, sempre as áreas encontrou a realidade virtual e fez um bom uso disso. Qual que é o momento agora? O momento metaversico, né? Que onde a gente coloca o quê? A experiência social do uso da realidade virtual. Isso era uma camada que, antes mesmo da mudada de nome, a gente já pensava e já experimentava universos sociais com realidade virtual, só que a gente nem usava o termo metaverso. Metaverso era um termo brega, né? Que não tinha pego, né? Era tipo um cyberespaço, sabe? Aquela coisa assim, que tudo veio da ficção, mas que em algum momento, né, foram sendo utilizados na prática, ali no dia a dia. E essas experiências sociais, de verdade, quando eu tive a primeira experiência que era se encontrar num evento de entusiastas de realidade virtual, aonde? Numa plataforma ali, com óculos. Tinha pessoas que estavam com óculos e pessoas que não estavam com óculos, que estavam na versão 2D na tela, no desktop ali, né? E, as regras sociais estavam lá, sabe? Aquela questão, tipo, que eu achei incrível, que no dia seguinte, lá na corporação que eu trabalhava, eu falei, cara, ontem eu experimentei o futuro da educação. E, lógico, passei do ponto, né? Já pensou falar isso, né? Numa empresa, né? Você fala, pô, o cara veio do futuro, então, e experimentou o futuro da educação. Mas hoje a gente vê, né, que a educação ela tem muito ainda, muito, muito que aproveitar sobre essas novas condições ali, né, eu ser teletransportado e fazer uma experiência técnica, discutir isso em grupo e criar comunidades dentro de metaversos e hora mais imersivo, e eu acho que para dar acessibilidade tem que ser plataformas cruzadas ainda por um bom tempo, né. Então, bom, voltando, né, para a pergunta, a gente... Qual que era a pergunta mesmo, gente? Porque assim, muito legal. Isso não foi pra frente. Assim, Porque assim, dia a dia, né? o que você falou, eu tô ouvindo aqui, tipo, a gente se conheceu num meetup de realidade virtual, né? De realidade aumentada, há alguns anos atrás. E eu fiquei encantada com aquilo. Eu falei, caraca, que da hora, eu conheci você, conheci o Douglas, conheci o Carlos, eu fui conhecendo. Eu falei assim, nem sabia que existia, tipo, como programadora, sabe? Como uma pessoa que desenvolve soluções tecnológicas. E depois, quando a gente deu uma afastada, porque cada um foi, né, por mais que a gente se manteve em contato, eu falei assim, acabou. Pra mim, assim, tipo, não é que acabou o mercado, mas assim, a minha interação com esse universo tinha simplesmente acabado. Naquele momento que eu me afastei de vocês. Então, assim, tudo que você tá falando, pra mim, parece muito legal, parece fantástico. Mas, falando Thaísa mesmo, tá? Me soa distante ainda. Isso. Então, assim, tipo, o que tá faltando pra que a minha experiência, a minha última experiência, Não, acho que foi antes até da gente se conhecer. Eu fiz intercâmbio em Valência, na Espanha, e lá tinha um cinema 3D do IMAX que tinha uma tela curvada. Uhum. E aí você, de fato, olhava pra todos os lados, e você tava com óculos, eles jogavam água em você, era um negócio muito 4D, incrível. 4D, né, que eles falam. Exato, e era tipo na Cidade das Artes e da Ciência, era justamente uma experiência imersiva que eles queriam te fazer sentir em vários sentidos, né? E aquilo pra mim foi uma das coisas mais fantásticas que eu vivenciei na minha vida, em termos de imersão. Mas, de novo, foi muito pontual. Então, eu queria que vocês falassem um pouco mais sobre... E aí, como furar essa bolha e fazer com que essas experiências, que talvez para algumas pessoas sejam pontuais, talvez para outras pessoas seja contínua, realmente consiga chegar na vida das pessoas, sabe? Eu acho que tudo muda a partir disso que a gente falou, do óculos ser o iPhone 1, sabe? Uhum. Porque antes, como vocês estavam falando, para você ter essa experiência num evento como empresa, você tinha que levar o Toshio. Uhum. Você não podia levar uma promotora de eventos com Continue óculos. levando, por favor. Não, mas Muitos eventos, né, Muitos Toshio? eventos, por favor. Você tinha que levar o Toshio para ele instalar tudo aquilo, para ele colocar o computador, para ele abrir o software, para ele plugar todos os cabos certinho, para ele ficar ali orientando a pessoa para não fazer uma besteira. Hoje, você pega uma promotora de eventos, você coloca um óculos na mão dela, explica onde que ela tem que abrir, ela abre. Aquilo tá muito acessível. Mais ou menos. Mas vamos lá, né? Isso daí é uma coisa que começou há quanto tempo, né? Tem um ano? No máximo, né? As pessoas estão começando a entrar, a entender. Essa experiência mesmo que eu fui do meu irmão, eu falei, nossa, que animal, quero muito que você faça a minha casa, eu quero ver como é que vai ficar. Ele, putz, mas tem que ser aqui no meu PC.
Porque aí tem que ter uma placa gráfica mais legal, porque senão não vai rodar direito. Então, vai então ficar mais ou tem a menos. questão da usabilidade de hardware, né? De ser um hardware acessível, que as pessoas conseguem ali ligar e já experimentar aquilo. E tem uma questão muito grande também de software ali. Né? Eu pego pro meu filho, ele tem 4 anos, ele coloca o óculos, ele entende o sensor de segurança, o Guardian, imediatamente. Eu mostrei para ele uma vez. Um moleque de 4 anos, ele pega os controles, ele põe o óculos, nem cabe direito, fica um cabeção assim, parece um bichinho de... Mega Man. um Mega Manzinho. E ele consegue usar aquilo e jogar golfe. Sabe? Então, aí você percebe, se você tiver esse olhar romântico e sensível para a tecnologia, que aquilo lá pegou. Entendeu? E experimental, né? Um olhar experimental. Porque... Volta de novo na questão do iPhone. Eu gosto muito de tocar o iPhone, porque para a nossa geração é algo que a gente vivenciou, a gente viu, né? Sim. Qualquer pessoa que pegava, a gente mostrava para criancinhas, elas faziam assim, conseguia ampliar uma foto e voltar, conseguia navegar. Eu acho que até o próprio computador a gente vivenciou. Que quando eu era menor, não era todo mundo que tinha computador. Mas não era todo mundo que sabia usar. Não, mas a gente como pessoa... eu lembro que a nossa geração já pegava coisas que nossos pais demoravam 7 horas para aprender. Pô, como é que eu ligo a Sim, internet? A gente sim. já tava na internet, em todos os sites, vendo tudo, né? A gente pegou essa transição... A nossa geração é uma geração que teve essa sorte, né? De pegar uma transição muito, muito drástica, assim, né? De uma coisa que não tinha nada para de repente a gente tem uma revolução tecnológica. Né? Mas eu entendo o ponto da Thay, que eu acho que é muito assim. Quando a gente vai ter um Pokémon GO do VR, entendeu? É bem isso. Não, porque o Pokémon não, GO era a minha, pra se vir em todo lugar. e a minha Todo pergunta é exatamente, tipo, porque até o Pokémon GO deixou de ser jogado. mas mas ainda assim, tem gente que joga, viu? Ainda tem Não gente que sabe. joga, mas assim, não, tô falando, não é naquele Mas não volume. naquele volume, não, Mas naquele assim, volume. a gente, de novo, a gente tá falando de um jogo. Sim. Então, assim, tipo, Não, mas você eu falou de acho várias que- aplicações fantásticas fora. Mas né? talvez de AR, pra mim, os filtros do Insta Ah, sim. são De AR, sim. o que todo mundo... E que às vezes vocês Sim. nem percebem que é Sim. AR, né? Então, mas é isso que eu estou dizendo. Eu acho que as pessoas elas estão começando a ter acesso a isso de uma forma mais massiva. Tanto do ponto de vista do hardware, quanto do ponto de vista do software também. De conseguir desenvolver. Tem SDKs, né? Sim. Fantásticos hoje. O SDK do óculos é super fácil de utilizar. Você não precisa ter muito conhecimento de código para fazer. Você baixa as bibliotecas de 3D. Não tô falando que é fácil, tá? Não. Mas você, assim, Não, mas pro a gente nível tava de comentando tecnologia... até que o Spark AR da Meta, né? Agora é Meta, né? Mas Facebook. Eu usei, né, um pouquinho, fiz alguns filtros e, cara, é super, assim, considerando a dificuldade técnica que tem ali acontecendo, Sim, porque total. Ele é- quando você vai estudar, se você for estudar isso daí, é visão computacional, para fazer aqueles filtros em tempo real como são feitos hoje, antigamente não tinha esse poder para fazer Sim. isso tudo. E você conseguir montar aquilo arrastando bloquinhos. A gente tinha um podcast que eu participava que tinha umas bolinhas de ping-pong, né? Aí eu tava brincando de fazer um filtro que a bolinha de ping-pong caía 3D e revelava um tema. Eu não precisei codar uma linha de código, Isso, exatamente. sabe? Eu achei aquilo maravilhoso e é super bem feito. É muito bem E feito. isso foi quando? Foi ano passado. Não, começo desse ano. Então. Foi o começo desse ano. É muito recente. É muito recente. A gente estava no evento do Metaverso ontem. E a quantidade de empresas e pessoas que tinham lá descobrindo isso pela primeira vez e curiosas para isso é incrível. Né? Você vê a quantidade de interesse que isso está atraindo agora. E eu acho que grande parte por conta do Meta, né? Sim. Ele teve um papel importantíssimo nisso. Sim. Não, Foi um catalisador, assim, de falar, pô, existe esse negócio acontecendo, não tá mais só no Campus Party com a galera de programação. Chamou atenção, assim, geral, né? E isso é até interessante, assim, acho que é um case que vai ser muito estudado em algum momento, porque como que uma empresa consegue, né, uma Big Tech, apenas uma Big Tech, consegue criar esse impacto. Eu acho que mais curioso do que a própria tecnologia em si, nesse caso, é como que a vida de todas as pessoas, ou o mundo mesmo, né, tipo, dos negócios, foi impactado com uma mudança de nome. Eu conversei uma mudança de vez visão, né? com um gestor de um fundo de investimento que chama IP Capital, não sei se vocês conhecem, chama Pedro, e ele estava comentando exatamente sobre isso, que eles tinham uma tese de que é muito porque, agora a Meta, eles criaram meio que um ecossistema que trabalha com você, o WhatsApp, o Instagram, o Facebook, que eles conseguiram a partir disso causar esse impacto na nossa vida, sabe? Sim. Então eles tinham uma posição forte em Facebook, em Meta, e justamente por causa dessa tese, porque eles falam, cara, isso, porque quando eles fazem uma mudança, impacta em tudo que você usa na sua Sim. vida. Então você vai ser impactado. E você vai querer, né? É. Assim, continuar, né? Mas acho que até voltando um passo que a gente tava ali, né? Como que
a realidade virtual chega nas pessoas, né? Como a gente precisa de um artifício, assim, a gente precisa de um hardware ali envolvido, né? Então a gente tem esse problema mesmo de investimento, né, das pessoas, porque as pessoas elas estão usando o celular hoje porque ele traz muitos benefícios, né? Eu acho que as pessoas elas hoje, né, qual que são os benefícios da realidade virtual que as pessoas começam a entender, né, que são assim o killer app, o Pokémon Go da realidade virtual, ele ainda não apareceu, mas se a gente for pensar em alguma experiência, a gente tem lá o Beat Saber, que é um game que eu tenho lá 2 espadas ali, e é um jogo rítmico. E foi uma... Com Guitar Hero 3D, né? Isso, sem dúvida. Tipo, tudo tem uma fonte ali, né? Que é o metal, né? O heavy metal. Exato. Mas assim, tipo, Maravilhoso. o que aconteceu, né? Hoje, a Meta adquiriu a empresa e outras empresas foram lançadas. Por quê? Porque, a experiência de jogo sempre foi o quê? Algo mais tranquilo, né? Sentar no sofá ali. E normalmente é isso que as pessoas querem, né? Entretenimento ali, descansar. Mas sempre foi também uma crítica, né? Assim, tipo, pô, a pessoa senta ali e fica jogando o dia inteiro. Quando começou a aparecer essas experiências imersivas do óculos, de ter uma experiência gamificada e mais ativa, foi assim, bem vista, e outros campos se abriu o quê? O fit, né? Tipo, me exercitar com um óculos. E ganhos reais começaram a surgir. Foi uma categoria nova que veio de surpresa e falaram, nossa... Essa é uma categoria que está funcionando bem. Tem muita coisa legal de fit dentro do óculos. Inclusive, eu luto boxe quase toda semana no óculos. Virou uma atividade física minha para queimar calorias. E teve um impacto da Covid, né? Da pandemia. Sim, total. Porque as pessoas ficaram reclusas. Sim. E aí talvez essa experiência imersiva ela era algo desejado pelas pessoas, porque elas não podiam sair de casa, né? O que eu vou fazer agora? Seja no entretenimento, seja no exercício físico. Então acho que, querendo ou não, acho que pode ter contribuído, né? Mas aí pensando na aplicabilidade, né? Em como as pessoas fazem isso. Esse jogo do boxe foi criado por uma pessoa. E é o melhor jogo de boxe do VR. Só que aí, qual que é a barreira para as empresas ou para ter mais aplicações? Você não consegue fazer um piloto sem a pessoa experienciar aquilo. Você não consegue apresentar um protótipo via web para alguém. A pessoa tem que viver, ela tem que colocar o óculos na cara. Então, dentro do processo, assim, vamos dizer, de aprovação de produto dentro de uma empresa ou de qualquer escritório, você vai precisar colocar aquela pessoa na sua frente, colocar ela dentro daquele óculos, mostrar para ela todo aquele mundo. E isso tem todo um custo, né? Tem toda uma dificuldade maior. Qual que é o custo envolvido hoje para construir uma... Se alguém que tá assistindo a gente, por exemplo... O Toshi vai mandar orçamento. Vai mandar orçamento. Mas assim... O e-mail tá... Não, porque vocês falaram, pô... Peçam orçamento. Vamos lá, de novo. Eu sei que hoje tudo se chama XR, né? Mas assim, eu acho que ainda existe uma divisão muito clara da realidade virtual e da realidade aumentada. Principalmente quando a gente tá falando sobre as experiências imersivas, né? A gente trouxe vários exemplos aqui de realidade aumentada, como o Google Maps, em 2019, se não me engano, quando o Google lançou no Google I/O Live View, eu estive lá na Califórnia, né, participando do evento, e eles tinham lançado mesmo o próprio aplicativo para você poder andar pelo evento sabendo onde que você pega o coffee, onde que tá acontecendo tal evento e tal. E alguns celulares não tinham esse suporte ainda na época. Eu lembro que eu tentei baixar no meu celular, eu não conseguia, eu pegava o celular dos amiguinhos e ficava, porque não tinha, se não me engano, o AR Core, né, dentro... Enfim, os próprios celulares têm vários sensores super interessantes, como acelerômetro, giroscópio e tudo mais, mas não tinha o elemento principal para conseguir rodar uma realidade aumentada. Então, existia essa limitação na época, o que eu acho que hoje os últimos celulares já estão todos muito bem equipados para conseguir viver essa experiência. Mas, eu lembro que teve o lançamento do Google Maps e eu fiquei... abobada com aquilo. Eles não lançaram no Brasil, eles lançaram só no Pixel, que é o hardware da Google, né? E eu lembro que o meu amigo que morava no Canadá fez até um vídeo mostrando pra mim. Passado um ano, eu fui atrás, falei assim, e aí, como que tá o Google Maps? Eu quero isso aqui, né? Eu quero poder andar E aí eu vi alguns relatos do próprio Google falando que eles iam dar uma pausa no projeto,
para poder melhorar a questão da segurança, porque em alguns países que eles liberaram, algumas cidades de alguns países, as pessoas estavam caindo na rua, por exemplo. Ela não via que tinha uma escada, enfim. Então, ainda existia uma questão de usabilidade que precisava ser trabalhada, mas foi comprovado que existia uma demanda interna das pessoas de usar esse tipo de tecnologia, né? Então, realmente teve uma aceitação muito legal, mas que existia uma necessidade, mesmo uma Google da vida, de melhorar a usabilidade daquele produto, né? Então, ainda fazendo essa distinção, né, da realidade virtual e da realidade aumentada, como que vocês conseguem mostrar pra gente se alguém quiser agora criar um produto? Porque tem Spark AR, tem isso, tem aquilo outro, e tem níveis mais baixos, vamos dizer assim, né? Mais baixos no sentido de baixo nível mesmo, de linguagem, Hardcore. mais hardcore, algo mais difícil de ser construído, mas ainda tem aquelas tecnologias de arrastar bloquinho. Então, o que vocês podem explorar um pouquinho nessa questão da construção de aplicações na realidade virtual e realidade aumentada? Bom, a realidade virtual, ela tem esse artifício do óculos e isso é uma barreira, mas a gente tem muitas experiências que elas podem serem de plataformas cruzadas. Então, assim, em termos de uso, né, pode ser que ela rode no browser e pode ser que ela rode no óculos, a mesma experiência. Então, quando eu estou lá numa ferramenta, né, tipo um Unity, eu posso dar saída ali, uma versão web que naturalmente ela vai rodar no celular e eu vou ter lá um botãozinho que ela vai dividir e, enfim, né, se eu acessar isso dentro de um óculos, ela já vai estar também mais imersiva. Bom, pensando numa experiência de entrada, assim, sabe? Como que eu consigo criar alguma coisa assim com o que eu tenho em casa? Durex, papelão, né? Tipo, garrafa PET. Art Attack. Seria usar o seu próprio celular para fazer uma foto 360. Sabe? É uma coisa assim, tipo que... Meu, quem que não teve uma experiência de imersão com Google Street Views? Tipo, quem que não Sim. andou no Google Street? Quem que não viajou o mundo? Vai viajar e vai lá, deixa eu ver onde eu vou ficar. Bota o hominho lá e fica andando. Ou aquela nas outra ruas. de escanear também, escanear seu rosto e te É. transformar num, Também, é legal. Então, se tiver num objeto 3D. Né? se tiver um celular agora, né, os iPhones, eles já vêm ali com uma tecnologia que é super ultra, né, LiDAR. que você escaneia os objetos. Então, assim, você pode escanear se você tiver um produto, vamos pensar ali, minha mãe faz bolo, posso escanear esse bolo pode estar no metaverso, pode estar em VR, né? Ele pode estar também como um filtro do Instagram, colocar lá, né, tipo um Plane Track, eu coloco ali o meu bolo e a pessoa sabe o tamanho, sabe textura e tudo mais. Bom, mas então assim, você fazer uma foto 360 com um celular que não tem uma câmera, porque hoje a gente já tem softwares que você vai fazer aquela panorâmica, fazer uma leitura apontando, você tem lá uma foto 360. O que isso significa? Que eu acho que quando a gente entra nessa questão do metaverso, a gente também, que é inevitável a gente falar, né? Que talvez seja uma forma de a gente consumir conteúdo daqui para frente ou assim no futuro, né? Essas fotos 360, elas podem ser o que vai fazer parte do meu álbum de lembrança. É diferente você ter uma recordação sua, que você tem uma foto, que é tipo a foto do bolo. Mas imagine você ter a foto do ambiente que você tá ali, né? Do seu quarto, da sua sala de aula, enfim, né? Tipo, uma foto 360, ela acaba sendo, talvez, dentro desse contexto do metaverso, como que é? Uma viagem no tempo. Quase, sabe aquelas caixas que você enterra, que você coloca ali, tipo, uma cápsula do tempo. Realmente, quando você colocar isso, hoje eu tô vendo ela 2D, mas amanhã, né, tipo, quando os óculos estiverem mais populares, eu vou ter um álbum de fotografia mais imersivo, né? Que eu, inclusive, posso contar a história conectando de uma foto para outra. Bom, Nossa, isso é muito legal, Sabe hein? o que você falou, que me lembrou Imagina. muito? Aquele filtrinho que você coloca em fotos e a foto fica animada. Uhum. Filtro de AR. Uhum. Eu peguei umas fotos do meu avô e eu coloquei esse filtro e mandei pra minha mãe. E aí ela viu e falou, mas ele não era muito assim. Né? Mas tá quase. Né? É meio Black Vamos Mirror falar, isso, né? Total. Mas imagina que você pega alguém que ainda está vivo, você pede pra ele gravar uma mensagem pra você, uma mensagem póstuma pra você, que no futuro você vai colocar num filtro e que reproduz fielmente aquela pessoa.
Aí eu tenho um Nossa. pouco A de gente, medo. e viralizou esses tempos atrás, né? Tipo, as pessoas pegando fotos de pessoas que realmente tinham falecido e aí eles passavam. E aí a gente entra também no assunto inteligência artificial, né? O quanto a inteligência artificial estará ou já está Já está, né? conectada à realidade virtual, à Eu realidade acho que isso é aumentada. até legal, tá? Porque tem muita gente que não tem nem noção. Mas, por exemplo, eu falei dos filtros, né? E eu falei da visão computacional, que é uma área da inteligência artificial. Né? É a nossa capacidade de conseguir fazer o computador, entre aspas, enxergar como os seres humanos. Bem entre aspas, né? Porque tem muita coisa filosófica aí no meio. Mas tudo isso que a gente está falando só é possível por conta do avanço da inteligência artificial, né? E assim, o que a gente está falando hoje, que os celulares têm um LiDAR, isso é um absurdo. Há 10 anos atrás a gente não tinha. Não, era coisa... Quando eu estava terminando a faculdade, o Kinect era a coisa mais... Cara, mais tecnológica que existia, e hoje o seu iPhone faz melhor. Acho que o LiDAR na indústria não se Nossa, usava lá 10 anos eu atrás. acho que no quê? No exército, talvez. No exército, ou Exato. talvez no cinema para escanear modelos, né? Então, Maquetes. isso tudo. O próprio filtro do Instagram, ele é puramente ali, rodando, entendeu? São algoritmos e algoritmos. Pelo que eu tenho visto agora, né, esses últimos avanços aí da AR para arte, por exemplo, né, que você faz um prompt, um texto, você fala o que você quer. Nossa, OpenAI 2. E aparecem coisas incríveis e você vai pegando a manha, né? Você fala, ó, isso daqui não ficou tão bom, mas vamos tentar isso, vamos experimentar isso. E porque ficou barato, né? Ficou acessível. E, lógico, cada vez mais as pessoas vão se sentindo confortáveis ali em experimentar mais e mais para criar texto, para criar imagem, para criar 3D. E já tem algumas experiências que foram lançadas pelo Meta e acho que com todas... Todo mundo está criando esses supercomputadores que eu vou falar o que eu quero dentro daquele metaverso e as coisas vão, tipo, dentro de uma experiência VR ou AR, e as coisas vão surgir. Mas voltando ainda à pergunta, se você quiser criar uma experiência VR, por exemplo, no metaverso, uma reunião virtual, você entra no Spatial, no site, você consegue fazer uma reunião VR, né, só que no seu browser ainda, você não vai ter aquela imersão. Mas se alguém tiver no óculos, ela pode entrar na mesma sala com você e conversar. Tá super acessível isso. Vocês consideram o Gather Town, por exemplo, que são aquelas salas onde as pessoas criam seus avatares? Polêmica, olha lá a polêmica vindo aí. Desculpa, gente, hoje eu tô polêmica, mas vocês consideram esse tipo de experiência, e até abrindo um parênteses, o último Google I.O., que foi online, porque 2020, primeiro ano da pandemia, não teve, todos os anteriores foram presenciais lá na Califórnia, e 2021 foi online. E eu participei, e a primeira coisa que acontecia, você entrava num ambiente que representava exatamente o espaço do Shoreline Amphitheater, que foi o local onde os eventos, pelo menos os 3, 4 anos anteriores, aconteceram, que eu estive lá presencialmente. E foi muito legal pra mim, de verdade, porque eu estive lá presencialmente e eles conseguiram replicar uma experiência muito legal online. Não era imersiva no sentido de estar usando um óculos, né? Mas eu podia andar pelos lugares, eu chegava perto de uma pessoa e aí abria um pop-up de conversa, às vezes abria uma chamada de voz, de vídeo, para eu poder conversar com essas pessoas e tal. Enfim, eu achei muito interessante, mas aí eu quero saber, na visão de vocês, isso é uma realidade virtual? Sim, dá para considerar. Dá pra Eu não considerar? considero uma realidade virtual atrativa para mim. Assim, olhar no browser, você chegar numa pessoa, abrir um pop-up, é muito mais fácil você mandar uma mensagem, ou tá ali no Skype, ali, né, no Vimeo, tanto faz, esqueci. Getter. Num outro app de vídeo qualquer, entendeu? Mas quando você tem uma imersão dentro de um espaço, que você tem linguagem corporal, que você olha para os lados ali com seu óculos, você escuta de onde está vindo aquilo, já é uma outra coisa, né? Aquilo lá já te coloca mesmo dentro do espaço. Então, você faz uma reunião, por exemplo, dentro do Spatial, que você tem os braços ali, e você vê para onde a pessoa está olhando, está sentada numa mesa com mais pessoas, é totalmente diferente de uma chamada de Skype, de Zoom. Sim. Bom, eu acho que assim, a gente tem um direcionamento ali da tecnologia de realidade virtual hoje voltado para um hardware, que é o óculos. Né? E quando a gente coloca essas plataformas, tipo o Gather, né, que para mim, se eu fosse considerar ela, encaixar ela num termo, ela seria dentro de um campo polêmico, o metaverso.
né? Seria um metaverso. Isso, por quê? Porque ela é uma mistura para mim ali de Minecraft com Zoom, né? Que você Com tem... o Rabu. Então, assim, se a gente for pensar, então, assim, o metaverso ele já é presente em plataformas ali gamificadas há muito tempo, né? E isso é fato, tipo, o metaverso ele tem significados diferentes para pessoas diferentes, né? Inclusive questão geracional, assim. O Gather eu acho que é uma ferramenta incrível e, assim, não existe... assim, existe o que você vai fazer com aquela ferramenta. Se ela traz um valor para você, por quê? Por vários motivos. Tipo, o Gather eu consigo acessar do meu celular. E outra plataforma um pouquinho mais sofisticada, ela já fica mais travada para mim fazer uma reunião mais imersiva no metaverso Web 2, né? Que ainda não, tipo, ainda é uma coisa experimental. Tipo, a experiência de game, né? Só que privada, né? Para aquela experiência privada, como um uso de ferramenta de produtividade, normalmente usada, né? Ou eventos. Então, é um metaverso. Se o cliente quiser que aquilo seja metaverso, é um metaverso. Se faz sentido dentro do Avatar, contexto, né? Da narrativa do que você está querendo construir, acho que é válido, sim. isso. E o Avatar também é metaverso? É metaverso. O que mais é metaverso? O Tibia. O WhatsApp é metaverso. Mas eu tava outro dia discutindo isso com os amigos meus, porque a gente que gosta de videogame já vem de universos Total. muito imersivos nesse sentido, né? Eu tava contando com esse amigo meu, cara, Tibia foi uma época que eu ficava, sei lá, 6 a 8 horas por dia no Tibia. E tinha um universo ali dentro, né? Tinha um mundo econômico, tinha um mundo social, tinha política, tinha tudo, né? Tinha as guildas e como você interagia entre as guildas. E aí isso está transposto hoje para mais imersivo ainda, né? Eu acho que isso pode... Até você falou de educação, eu acho que é mó legal que eu tenho visto hoje um problema que a gente está enfrentando no EAD, no geral. E aí eu queria até saber se vocês acham que a educação pode ser realmente... Porque eu não sei se vocês veem esse problema no EAD, mas eu dou aula na graduação, né? Eu dou aula em ciência da computação. E alunos que vieram nessa época de pandemia no EAD, eles pareciam muito menos preparados do que os que estavam com a gente presencialmente. Porque muitos deles, acho que não sei se por maturidade, não sei o que é, mas né, a gente vai fazer um assessment, você aprendeu o seu conteúdo que a gente deveria estar te ensinando. A pessoa entra na internet, cola tudo, copia, e é isso, entendeu? Uhum. Talvez o advento aí da realidade virtual ajude a pessoa a se isolar desse mundo de poder abrir outro. Não totalmente, mas talvez ajude, né? Porque... Sim, e poder errar, né? Tipo, muito mais do que... aquilo lá, né? Os artifícios virtuais, eles permitem isso. Mas dentro de uma imersão, talvez o aprendizado, ele fica mais fixo, né? Ele fica, assim, tipo, mais presente. Porque você vai errar e você vai ter um desdobramento. E talvez você vai sentir esse desdobramento... de uma outra forma, como se você estivesse vendo numa tela só, né? E assim, quando você tá numa experiência, você realmente tá lá. Você não tem você não se desfoca daquela experiência. Você tá ali meio de certa forma vivendo uma narrativa, sendo direcionado para um caminho que quando você sai dali, você tem, né, tipo, essa percepção do que você viu lá. Não é como você tá numa tela, lendo um texto, vendo um vídeo, olhando o celular e, enfim, tipo, com a TV ligada e tudo mais, né? Acho que tem muita coisa, assim, que as novas gerações, elas vão aproveitar, né, desses artifícios. Eu acho que tem muita coisa no EAD ainda que precisa ser repensada em metaverso. Eu vi muita tentativa de estar no metaverso, que, óbvio, né, é super válida, todas são válidas, mas você entra num espaço virtual para ficar olhando uma tela. Tipo, isso não faz o menor sentido, entendeu? Aí eu fico aqui, né? Você olha direto na tela, entendeu? Você não precisa fazer isso. Mas se você estiver com pessoas, se você estiver manipulando objetos ou vendo aquilo de uma forma que você tem que contornar aquilo, você está mesmo num ambiente imersivo, aí sim tem um potencial gigantesco dentro do AD, né? Porque fica atrativo. Vamos combinar que AD é chato pra caramba. Né? Não, então, e eu fico muito que eu dou aula de estrutura de dados. E aí normalmente é lousa, desenho. E eu fico pensando, porra, seria animal se eu pudesse fazer um 3D aqui para as pessoas verem. Pode. Então, tipo, acho que seria um artifício muito legal para... Eu queria trazer uma opinião sobre esse ponto. Eu acho... Lá vem a Thaís. Ai, meu Deus. Não convido mais, gente. Que eu acho que é o seguinte. Eu acho que quando a gente fala sobre o sistema educacional, eu acho que o problema não tá nos usos das tecnologias, mas tá na base da forma com que se ensina as pessoas. Eu acho que a gente vai precisar mudar a forma com que a gente
ensina as pessoas no sentido, por exemplo, você falou, porque a gente propôs algo para os alunos e os alunos copiaram da internet, por exemplo. Peraí, mas o quanto tá errado copiar da internet ou o quanto a gente tá de fato incentivando as pessoas a utilizarem tá muito errado copiar. a utilizarem a internet como uma ferramenta de estudo, de pesquisa, para que eles passem a aprender, a se virar. Né? Enfim, eu acho que existem diversas discussões a respeito de será que o modelo educacional vai ter que ser transferido para o metaverso ou a gente vai ter que repensar a forma com que a gente ensina as pessoas e que elas aprendem, para depois a gente pensar quais tecnologias de fato a gente vai utilizar, sabe? Sim, eu acho que eu lembrei de uma história muito legal. Quando eu fui colocar meu filho na escola, a gente foi visitando várias escolinhas, né? E aí, criancinha, né? Você fica imaginando aquilo, nossa, o que será melhor para ele e tal. E a gente foi numa escola, a moça apresentando a escola, aqui a área de iPads lá, de que a gente ensina as coisas com tecnologia aplicada. E aqui a sala sensorial. A sala sensorial era como se fosse um jogo de tabuleiro no chão, assim, um quadriculado, que um quadriculado tinha areia, outro quadriculado tinha grama, o outro tinha pedra. Tinha várias texturas para eles experienciarem. E aí, se você transpor isso, essa metáfora, né, para isso que a gente está falando, para que você vai ensinar uma criança? Você colocar uma tecnologia para a criança dentro do sistema educacional para ela experienciar o que ela já tem ali, todos os dias, entendeu? Não faz o menor sentido. Então, quando você pensa em educação dentro do metaverso, você tem que pensar o quanto que essa tecnologia pode trazer de experiências que ampliem essa capacidade de aprendizado. Exato. Né? Não que você vai reproduzir as mesmas coisas da mesma forma ali dentro. Você não vai colocar um professor na frente de uma tela rabiscando uma lousa, porque é muito mais fácil você rabiscar uma lousa e filmar aquilo e transmitir no Zoom. Né? Não, exatamente. Que é a mesma coisa de uma reunião. Você pode ir para um ambiente virtual fazer a reunião, só que se a reunião podia ser um e-mail, vai continuar sendo ruim. Sim. Então, assim, muito... Acho que a gente tá num momento onde a gente pode repensar o que a gente faz no offline, no não virtual, antes da gente pensar em levar isso para um ambiente virtual, né? Acho que é um momento propício para isso. Sim, e a educação vai se revolucionar nesse ponto, né? Mas precisa ter toda uma estrutura de pessoas capazes de criar essas experiências também. E de questionar, né? Também. Porque acho que é um momento... A gente tem diversas metodologias, diversas escolas novas aparecendo que também estão sendo criticadas em diversos pontos, né? Porque a tradicional tá errada? Não necessariamente. Eu acho que é uma questão de colocar na mesa e que as pessoas que realmente estão preparadas para isso, que estudaram para isso, né? Eu sou uma pessoa que estou trazendo questionamentos, eu não tenho respostas para isso. Eu acho que é um momento de fato de repensar as coisas. E talvez as respostas sejam similares às coisas que já tinham sido decididas antes. Não sei, mas eu acho que o questionamento ele é sempre válido nesse sentido. Eu acho que o que tem acontecido, né? A gente viveu isso e isso é bem recente. Bom, antes mesmo disso, eu acho que o modelo da educação, ele sempre foi o mesmo, né? A sala de aula, aquela coisa ali de, tipo, ter um tutor, um professor ali na lousa e as carteiras e assim, não, agora a gente teve uma revolução. As carteiras não são mais enfileiradas, agora elas são circulares. Né? E, bom, o que eu acho? Que essa questão da transformação digital, ela bateu muito forte na questão da educação, porque hoje o que como que eu aprendo alguma coisa? No YouTube. Né? Onde que, tipo, o que as universidades se transformaram, né? Tipo, num banco de dados de vídeo, assim, sabe? Numa biblioteca de vídeos. E isso é o suficiente? Não, sem dúvida não. E como que foi que a gente tem visto nos últimos movimentos, né? Até mesmo pós-pandêmico, assim, é que os professores, eles continuam naquela economia de bico, né? O gig economy, eles entrando dentro de uma comunidade ou criando suas comunidades de skills bem específicos, né? Então, assim, é uma outra metodologia muito mais ativa, né? Muito mais pôr a mão na massa, vamos produzir alguma coisa, vamos criar alguma coisa e vamos sair dessa experiência aqui sabendo, aprendendo, né? Com uma experiência mais ativa e tudo mais. E os cursos livres, né? Acho que a gente tem agora uma remodelagem, né? E acho que agora com essas novas tecnologias que a gente vê de tokenização e, né? Tipo, que a gente sabe que só está no começo, você vai poder comprovar, né? Você vai meio que, de certa forma, fazer uma experiência, digitalizar aquilo lá e falar, o que eu fiz aqui, o que eu sei fazer.
né? E no fundo, hoje o que importa, né, ainda no modelo tradicional? Você ter um diploma, nossa, é só assunto polêmico aqui, né? Hoje. Ou chegar com um projeto ali e falar, ó, eu sei fazer, né? Tipo, na prática a gente sabe como que tá as coisas agora. É que, em teoria, o diploma deveria ter vindo junto com um TCCzinho, né? Um negocinho, não só o diploma, né? Um TCC que, tipo, um aluno fez. Né? Mas bom, eu dou aula no sistema de educação tradicional, né? Tadinho, ele tá se sentindo atacado aqui. Não, é que eu questiono muita coisa, mas eu ainda acredito que muita coisa que a gente faz, eu não vejo muito como não vai fazer, sabe? Tem muitas coisas, porque muita coisa é puramente disciplina. Você tem que sentar, eu lembro até nesse último semestre, alguns alunos estavam com dificuldade em cálculo, né? Tem que aprender cálculo. E aí eu sentei com eles e falei assim, vocês pegaram um livro? E aí muita gente olhou pra mim e falou, livro, professor? O que é livro? Livro? O que é Eu livro? vi um vídeo no YouTube, eu falei, mas você pegou o livro? Porque assim, você não vai aprender se você não sentar e se você não estudar. Eu não vejo como daqui a 90 anos isso vai mudar. Você vai ter que, sim, em algum momento focar e estudar, e entender, e ler alguma coisa. É como livros. Livros, porra, quanto tempo tem o livro? Vem Kindle, vai Kindle, vem... Tudo que vem. E é o que você falou. Ler um livro é imersivo? Porra, muito. Dependendo do livro ainda, maravilhoso. Sabe? Então, o livro vai te ajudar num nível que a gente tá há quantos anos? Deve ter. Se tivesse podcast há 20 anos atrás, o pessoal ia estar falando. O livro vai morrer? Vai acabar o livro? E não acaba, cara. Eu acho que o livro ele traz essa atenção, essa presença para você, e você tem um tempo ali. Você não consegue ler um livro com a galera ali te chamando a atenção o tempo todo. Mas é justamente o que eu falei de usar isso. Igual, eu achei muito legal o que você falou, que foi, a gente tem que usar isso para ampliar. Sim. E isso é muito legal. Sim. Porque o EAD hoje, para mim, hoje é uma das coisas mais problemáticas. Porque é isso. Você tá na tela, com a outra tela do celular, com a tela do tablet, com a televisão, e que provavelmente a sua família que não entende que você tá em casa assistindo, você tá fazendo alguma coisa produtiva, você não tá jogando, né? Que isso é muita gente passa esse problema, né? Tipo, me ajuda aqui a tirar o lixo. Você fala, mano, eu tô estudando. Tô no meio da aula. Não, você tá em casa. E aí a gente volta no Oclinhos. Aí a gente volta no Oclinhos. Porque você entra ali, ninguém Exato. te enche o saco. Não, E eu acho isso maravilhoso. É maravilhoso. Sim, maravilhoso. É maravilhoso. Sim, provavelmente vai ter alguém tirando um sarro com você e você não tá sabendo, né? Fazendo uma foto, exato. trolando. Mas, voltando pro assunto VR mesmo, quando a gente fala, né? Tipo, tem um livro, tem um vídeo que também foi um avanço, né? Tipo, de informação tácita, né? Ali, tipo, você vê a coisa acontecendo e você reproduz ela do lado. Quando você vai para uma experiência VR, e seja ela de qualquer nível, tá? Tipo, até com papelão, você tem a propriedade de, sabe, possibilitar uma pessoa que talvez nunca teve interesse em, sei lá, tipo, se tornar um astronauta, a uma experiência de entrar numa nave. Entrar na ISS, animal. Isso, Demais. tipo, sabe? Tem um aplicativo da ISS, é sensacional. É, Você faz as missões que eles fizeram. Não, Cara, quando que muito antes legal, você é muito podia legal. viver isso? Não, é muito legal. E assim, muda tudo, porque você tem uma outra forma de ser apresentado para aquele conteúdo, e isso pode mudar a vida de uma pessoa, né? E eu acho que esse é o ponto, né? A gente. Por isso que eu acho que a discussão ela é tão importante quando a gente fala de aprender. Né? Porque hoje existem ferramentas que não existiam antes. Antes o livro era a única ferramenta. Eu gosto muito de fazer aquela analogia de quantos idiomas a mais que seus avós vocês falam. Né? Em geral, as pessoas falam 3. que... Tem gente que não sabe nenhum além do português. E tem muito mais A maioria das acesso... pessoas, A maioria das pessoas. E a gente tem muito mais acesso. Mas o quanto a gente tem a capacidade de absorver a quantidade de informação que está disponível hoje pra gente. Ou seja, nós como educadores, mais do que falar para as pessoas senta e lê um livro, é ajudá-las a aprender a viver nesse mundo de tanta informação, de tipo, calma. Eu sei que tem muita informação, mas você não precisa saber tudo, sabe? Tipo, então a gente tem um trabalho que vai muito além de ensinar as pessoas a programarem, é ensinar as pessoas a de fato sobreviverem nesse contexto de fobia, de FOMO, disso, daquilo. Então, assim, eu acho que o ponto maior é a gente entender como a gente usa essas ferramentas que existem, que são muito mais variadas do que existiam, para fazer com que as pessoas tenham experiências. Às vezes, você ensinar geografia por um livro é uma coisa, precioso. Você ensinar geografia pelo Google Earth, Não, a gente outro sempre, esquema. A gente sempre Total. brincava na escola, né? Que a gente fala, a gente tá aqui na escola aprendendo sobre a Roma Antiga. Imagina se você estudar na Itália. O cara sempre fala, vamos ali, gente, esse é o Coliseu.
Aí você fala, porra, não tem, né? Não é justo. Agora, você pode pôr o famoso óculos E andar estar no no Coliseu. Cara, isso é maravilhoso. Exato. Isso é muito E você legal. poderia estar no Coliseu, pegar seu celular assim e ver as coisas acontecendo no Coliseu. Não, isso- Com AR. E não só no Coliseu, na verdade você pode estar na Lua, você pode estar embaixo do mar, você qualquer pode lugar. estar dentro de uma lugar. célula. O micro e o macro. Pode ele fazer é o Anatomy Park do Rick and Morty. Isso, exato. Você agora, sabe, Nossa, desintegrou. você vai para onde você quiser mesmo, né? E para explicar isso, né, a forma, e eu acho que isso daí, tipo, não só o uso do óculos, tá? Eu acho que até mesmo uma interpretação volumétrica de alguns objetos, que é o AR, Sim. já traz outro valor. Não, A total. gente tem o Merge Cube, né? Nossa. Que eu sou apaixonada por ele. De vez em quando eu vou lá e é basicamente um cubo que tem vários desenhos ali. Eu ganhei um quando eu fui pro Vale. E quando eu cheguei aqui no Brasil, o Toshio fez um e me deu de presente. E era muito similar e funcionava com o mesmo aplicativo do Merge Cube. E aí eu lembro que tem um aplicativo que era do corpo humano. Tinha outro que era de uma bomba. Você tinha que desarmar a bomba. E basicamente você tem um cubo na sua mão. Quando você direciona o celular, ele se torna qualquer coisa que o aplicativo esteja mapeando. E era uma experiência... Foi uma experiência muito legal isso aí. Foi o meu primeiro contato real, assim, com a R, de uma forma que eu achei útil. Que eu falei assim, caraca, tipo, pra ensinar pra uma criança o corpo humano e aquele quadrado se tornou o coração, pra mostrar o que é um coração, que não é um desenho, né? Tipo, o que é aquele órgão é muito diferente, né? Algo que traz uma proximidade, uma realidade muito imersiva mesmo, como vocês estão falando. Sim. Assim, a gente veio de uma realidade aumentada, né, historicamente falando, que ela veio... Bom, a gente veio aprendendo muito, né? O que era a realidade aumentada no início? Era algo que estava vinculado à webcam. O computador era ruim, a experiência era ruim e tudo mais. Nem se falava tanto do mobile, né? E depois, o que era a realidade aumentada? Era um aplicativo. Então, eu baixava um aplicativo. Quem que baixa um aplicativo hoje? Né? Tipo, eu baixava um aplicativo, tinha que imprimir alguma coisa, um QR Code, alguma imagem, e fazer aquela experiência, hora game, alguma coisa assim. Mas hoje baixar um aplicativo já é uma coisa estranha, né? Já se tornou uma coisa estranha. Tem que ser muito dinâmico, tem que ser web AR, né? Tem que ser, assim, seguir alguns parâmetros para acontecer de uma forma que eu nem sinta que estou baixando alguma coisa, né? Mas também a forma, né? A usabilidade. Eu colocar isso num papel... ou numa imagem gráfica, que acho que isso também a gente tem trabalhado muito, e você poder, né, tá com aquilo na mão, manipular os lados, aquilo lá, já leva a experiência que, assim, é um artifício simples, mas que leva para um outro nível, né? Você manipular uma criança, manipular o coração, ele tá com o coração na mão, ou com outro órgão. Literalmente com o coração na mão. Mas é legal mesmo. Demais. Só que ainda é algo que demanda, né? Não é instantâneo, né? Sim. Você pensar que você pode ter um show e aí as pessoas puxam o celular e aparecem coisas ali, layers virtuais em cima daquilo, não é viável porque é grande, não é instantâneo, né? Então, aquilo que eu estava falando de você transitar entre os diferentes níveis de realidade, quando você vai para o óculos, você subentende que você vai parar, vai colocar seu equipamento e vai entrar naquele mundo, né? Vai mergulhar nas profundezas. Quando você está com o AR, dependendo do nível do AR, você quer algo ali, você puxou e está ali. E isso não é 100% possível hoje com 4G, né? Talvez com 5G a gente consiga um pouco mais. Sim. Ou mais pessoas participando ao mesmo tempo também. Aí você falando isso me lembrou de um episódio do Black Mirror, do Junipero. Lembra desse? Acho que era Junipero. Você lembra desse episódio? Não, você lembra do nome. Eu sou assim. Que eram pessoas que estão em estado terminal. E aí elas entram, eles têm tempo pra ficar nesse mundo. E ela, tipo, duas pessoas que estão no hospital, elas se apaixonam, tem um romance. O Upload também tem, não tem a série. Essa eu não vi. Não, Upload? mas vai lá. Não, mas que é outra coisa que é muito isso. É tipo, poxa, as possibilidades que isso nos trazem. Né? Sim, eu adoro esse tema. Que é maravilhoso. Porque a gente pode educar não só no sentido de você aprender coisas novas, mas de colocar em situações que você jamais imaginaria se colocar. E com toda segurança. Eu luto boxe e eu não tomo nada de soco na cara, não sai machucado, entendeu? Eu jamais iria lutar boxe do jeito que eu luto no VR. É porque eu ia apanhar, ia lutar com um cara profissional e ele ia me arrebentar, porque eu ia dar uma na cara dele. Então, é uma coisa que você pode fazer. Você pode andar em cima de uma prancha no alto de um prédio e ver como você reage a essa altura, a essa situação.
Imagina a quantidade de situações isso eu de nunca risco que fiz. você pode ensinar para as pessoas no VR. Imagine exato. para a indústria, né? O treinamento que são... sim, treinamento de segurança. risco, né? A São gente basicamente- fez um episódio aqui de tecnologias da guerra com o Carlos, que foi uma pessoa que eu conheci por meio de você, em que ele falou que hoje ele cuida de uma divisão de realidade virtual dentro do exército. E a quantidade de dinheiro que eles conseguiram economizar por não precisar fazer com que, levar toda uma galera para um local específico do país para viver sob determinadas condições, tal. Então, assim, isso continua acontecendo, mas muito menos custo e as pessoas conseguem se preparar muito mais porque tem ali as experiências imersivas dentro da realidade virtual e realidade aumentada. Isso é fantástico. A gente estava falando sobre isso um dia, né? Algumas indústrias, elas demandam essa locomoção das pessoas para um local e ficar aprendendo coisas, e aí depois ela tem que ir para um outro local. Por exemplo, o agronegócio, você vai levar as pessoas para a fazenda para elas vivenciarem, mas no escritório ali da empresa, grande parte das pessoas nunca visitaram uma fazenda. E ali você pode fazer uma fazenda modelo, por exemplo, com tudo que tem de mais tecnológico e mostrar não só para as pessoas da indústria, como as pessoas que estão trabalhando, falar assim, ó, a sua fazenda pode ser isso. Você não precisa pegar o cara, levar ele uma semana para um lugar, entendeu? Voltar. Você pode despertar o interesse da pessoa em conhecer o real por meio do virtual. Não, e pensando nessa questão da segurança, né? Quando a gente fala dessa questão da segurança, vamos voltar para a questão da educação. O que eu vivia? Faz tempo, tá, gente? Mas eu vivia as excursões. Eu ia ali, né? Tipo, o aluno pegava o ônibus, ia lá com a turminha e vivia aquele dia ali e tal, sabe? Questão de, sabe? Ou hora uma fazenda, hora uma questão mais geográfica ali, de solo, tudo mais. Ótimo, isso daí para mim foi demais. E eu acho que não pode deixar de existir isso. Mas ter laboratórios em escolas, né? Por que não ter laboratórios em escolas e tornar essas experiências muito mais presentes, né? E, assim, ter um uso, tipo, até, assim, né? Sempre coletivo ali e tudo mais, mas com muito mais, produzindo muito mais, né? Porque uma excursão, ela tem essa questão da segurança que a instituição precisa levar em conta, e é contraproducente também, que tem, sabe, um custo envolvido e tudo mais. Se você tem um laboratório ali, você vai levar sempre uma turma para algum lugar, né? E aquele conteúdo vai ser muito bem usado e sempre vai ser usado, Você né? otimiza custos num nível muito alto. Você consegue levar 500 alunos para um passeio com o maior especialista do tema instantaneamente. E você que talvez fazia uma excursão por ano, você pode continuar fazendo essa uma excursão por ano e fazer diversas outras excursões virtuais. Sim. Então, assim, você potencializa aquilo que talvez você faria uma única vez, você consegue fazer 10, 20 Em todos vezes. os temas, né, possíveis. Sim. Não, cara, eu fico imaginando muito pra história mesmo. Imagina, o pessoal faz todo o mundo da Roma Antiga virtual e você entra lá pra ver como funcionava, como que era. O pessoal fazia o sistema de esgoto da Roma Antiga, que tinha todos os Nossa, negócios que eles Eu vi. queriam. Cara, isso é demais. Não, você imagina... Não só história para educação, como para turismo, né? Eu Tive em Portugal total. semana passada, e fui ali na Torre de Belém e tal, e aí falando a história das caravelas. Eu queria pegar meu celular e ver as caravelas. Eu jurava que eu queria. Mas Não, Fala, ia imagina ser que animal. massa você ver Não, aquilo. e uma única viagem do tempo, você poderia trabalhar uma série de campos, né? Tipo, não só o próprio campo da engenharia ali, como o pessoal construía ali, né? Essa questão de construir uma pirâmide. Tipo, imagine você tá ali, né? Vendo isso sendo levantado e você trabalhar questões de física, né? Questões de matemática, questões humanas também ali, né? Questões da história em si mesmo. Então, a narrativa, eu acho que ela ainda vai ser, né? Um campo que está pouco explorado em todo esse universo e que é um campo muito amplo ali para a gente continuar usando. Mas aí voltando rapidinho para os custos. Porque assim, muitas dessas coisas que a gente conjecturou aqui, que legal que seria se tivesse tal, muitas dessas coisas não tem. Ou se tem, é exclusivo para um evento ou outro. Sim. Eu sei que teve um evento lá em Dubai, que um amigo meu foi esses tempos atrás, e ele teve uma realidade imersiva em cada um dos países, porque cada tenda representava um país, ele entrava lá e se sentia como se ele estivesse realmente dentro daquele cenário. Mas esse produto, esse programa, esse software foi criado de forma exclusiva para esse evento. O quão custoso é construir uma aplicação dessa, por exemplo? Tá bom.
Tudo depende do cliente, né? Não, mas a verdade é que assim, não é tão simples, né? A gente fazer um orçamento, porque existem muitas questões dentro desse conteúdo que são desde linguagem, sabe? A linguagem, tipo, é um 3D. É um 3D. É um 3D o quê? Low poly, um 3D mais, tipo, Realista. lúdico ou uma questão mais realística. De qualquer forma, se a gente for levantar de algum tempo para cá, para hoje, o custo dessas experiências, eles otimizou bastante. Por quê? Porque as ferramentas, elas, né, também estão mais populares e horas até, tipo, assim, tipo, versões gratuitas. E o profissional também, né? O profissional que está se envolvendo nesse campo é o artista gráfico que fazia antes, né? Estava direcionado mais para uma área de criação. Eles estão agora se encontrando mais nesse campo tanto da realidade virtual quanto da realidade aumentada, né? Então, a gente tem uma otimização, né, nesse sentido e, meu, não é o cliente, desculpa, tá? Esse desenho, né? Esse estudo do que é o que vai resolver seu problema. Porque tem como otimizar muitas coisas, mas ainda não dá para não ter um roteirista, toda aquela questão de uma visão de produto mesmo, né? Uhum. E o que vai resolver o problema, né? São Tipo, muitos papéis envolvidos, né? muitos Tem a papéis. captação, por exemplo, desse material, né? Por exemplo. Isso. De qualquer forma, as ferramentas que eram antes utilizadas para fazer jogos, né? As engineers lá, tipo, hoje elas, né, são para tudo, para criar experiências VR, para criar aplicativos, para criar games, para criar arte, né? Meu irmão usa Unreal. O Unreal tá se destacando muito, né? Se despontando. Acho que tem aqueles Meta Human, né? Que agora é os avatares super ultra realistas ali, que você também consegue, a partir de uma série de fotos, fazer o seu próprio avatar ali também. E isso já está se misturando com o AR, que eu vou colocar uma câmera aqui e eu vou me movimentar e ele vai estar rigado, né, com os pontos ligados. Tudo isso assim, eu acho que é um campo que está chegando agora, as pessoas elas estão se interessando muito e a gente vai ver uma explosão de novos conteúdos, de novas frentes ali, né? Porque, afinal de contas, agora a gente tem uma plataforma para receber tudo isso e para arquivar tudo isso, né? Uma nova internet, pode-se dizer, que Eu acho que depende do tipo de metaverso. coisa que você vai construir. Por exemplo, você vai criar uma interação física pequena ali com o objeto. Tem muitas bibliotecas já prontas, né? Para facilitar a criação dos mundos. Mas se você vai criar um ambiente, por exemplo, você não vai ter um profissional ali que era um cara que criava uma telinha num director, num macromedia ali qualquer. Você precisa de um arquiteto, dependendo do nível de imersão que você quer proporcionar, o nível de encantamento, né? Você vai falar de materiais, você vai falar de iluminação, você vai falar de volumetria, né? Porque existe um conforto, você tem uma presença tão grande ali dentro que você tem que emular tudo aquilo. Então, o nível técnico desse profissional é outro, né? E acho que vai demandar muito tempo ainda para que a gente tenha bibliotecas prontas para atingir a todos esses desejos de produção que a gente tenha. Né? Vai ter um Canva ali do metaverso. A gente tem muita biblioteca hoje de arquivos 3D e tudo mais, mas aí você tem que combinar todos esses elementos, você tem que ajustar muita coisa, ainda demanda tempo. Mas o dia que tiver um Canva para você produzir um ambiente específico, ou o dia que existir, vamos dizer assim, uma biblioteca dos espaços todos, vamos dizer, o Coliseu lá, o turismo da Itália poderia criar o Coliseu do metaverso e disponibilizar ele dentro da biblioteca do Oculus, entendeu? As pessoas que estão interessadas em disponibilizar esses seus recursos para as pessoas criarem, elas também deveriam fazer esse papel. Acho que tem um item também que acho que, né, a gente não pode deixar de tocar aqui, porque provavelmente a indústria, né, assim, vai atrás desse conteúdo e vão produzir esse conteúdo. É importante dizer que existe um estudo para se criarem essas experiências e que elas sejam confortáveis para todos, né? Assim, tipo, porque hoje que a gente escuta, e isso já foi também muito discutido, é que quando você experimenta a realidade virtual, ela pode bater muito ruim, pode ter aquela questão Pessoas de... que passam mal. tem o motion sickness, né? Que é um termo que veio da navegação, né? Aquele, doença do movimento, né? Então, assim, você vai pôr uma pessoa lá para andar lá no barco, lá, ela vai se sentir mal. Por quê? Porque o labirinto, ele vai estar conflitando, né? Com o que você está enxergando ali, né? E isso já vai dar um alerta no seu sistema ali e vai falar, meu,
vomita. Você comeu alguma Sim. coisa venenosa aqui, sabe? Tem alguma coisa errada. Quando você coloca uma experiência VR e ela não foi construída pensando, sabe, em, tipo, criar uma experiência confortável. E quando a gente fala de confortável, dependendo do público, a gente pode direcionar algo nessa linha. É um público que já tá acostumado a jogar, sabe? Tipo, em games e tal. Então a gente pode forçar um pouquinho mais. Não, isso é uma coisa aqui, ó, real estates ali, tipo, é para todas as gerações. Então você tem que nivelar de uma experiência muito confortável, pensando que tem que ser confortável para todo mundo. Então, quando você for procurar um profissional, né, procurar um pessoal que trabalha com isso, é legal você sempre colocar essa questão também, porque não dá para sair atirando para quanto é lado e fazendo de qualquer jeito. Porque fazer as ferramentas, né, a tecnologia já é um commodity, você já pode produzir isso. Mas tem um estudo para você criar, seja uma experiência de vídeo, seja uma experiência de game, seja uma experiência qualquer. Se você sair mexendo com a câmera ali, tipo, vai ser uma roda gigante. E isso vai fazer, talvez, o seu investimento ir por água abaixo, né? Em vez de ser uma experiência que vai ser lembrada pelo seu cliente, seu usuário, uma experiência positiva, pode ser uma experiência negativa. Então, acho que todos os cuidados têm que ser tomados, né? Excelente. Eu tenho que ser bem sincero que, assim, em relação à realidade virtual, eu tenho muita curiosidade para saber como que a gente vai conseguir ter isso cada vez mais no nosso dia a dia, né? Vocês trouxeram aí exemplos do Fit, que durante a pandemia teve um aumento de pessoas utilizando, e jogos, muitos jogos também, pessoas que não utilizavam, né? Passaram a utilizar. E por outro lado, eu tenho uma segurança muito grande em relação à realidade aumentada. Como vocês falaram, sabe, já faz parte da nossa vida, entrou de uma maneira muito sutil, né? Acho que o Snapchat teve um papel muito importante, né? O Instagram tentou comprar o Snapchat, depois falou assim, não, você não vai querer, então a gente vai fazer um negócio melhor aqui, né? Pelo menos tentando trazer para o dia a dia das pessoas, e eu acho que várias das coisas que vocês falaram, muitas das pessoas que talvez estejam nos assistindo não pararam para pensar que quando foi lançado um celular, por exemplo, né, o Android tem 13 anos, o iPhone tem 15, caraca, uma revolução. Mas diversas coisas que hoje a gente tem como tecnologia foram revoluções que estavam nos bastidores. A pessoa compra um celular hoje e não tem ideia da tecnologia que tem de diferente entre uma versão e outra, né, entre um Galaxy S9 e um Galaxy S22, por exemplo. De todas as tecnologias, de todos os sensores, de todas as possibilidades que existem ali dentro. Porque é como a nuvem, né? As pessoas que não estão ligadas diretamente à tecnologia não entendem o poder que a nuvem nos dá para conseguir fazer tudo que a gente tem hoje, ou acessar os serviços, por exemplo, de streaming que a gente acessa hoje, que só é possível com a evolução de diversas tecnologias. Sim, quando entrou o LiDAR no iPad, eu falei, caramba, agora a indústria vai ter acesso ao AR, né? Porque a galera usa mais iPad do que iPhone. Mas pra todo mundo tava igual, né? Exato. É o mesmo. A Só mudou a câmera. estética Exato. Só dele. mudou a câmera, é mais fininho. E tem uns traquinhos que eles Entrou falaram, um laser ali no negócio. Excelente. Mas é que as pessoas precisam, né? Claro, tem que ser uma ferramenta para resolver um pepino, né? Sim, sim. Porque se ele também não tem aquele problema, ele realmente não vai, né, precisar daquilo e fica ali, uma tecnologia encostada, né? Excelente. Não aproveita, E né? normalmente todas essas coisas, elas são embriões na área acadêmica e na área de pesquisa das Sem dúvida. empresas. Eu sempre falo para as pessoas, cara, vocês ficam aí, muita gente fala, não, eu quero ir pro mercado, não quero... Mas tudo que você está mexendo hoje passou pela mão de um cientista, muito provavelmente. E tem universidades que estão focadas, às vezes, em parceria com empresas, né? Principalmente lá nos Estados Unidos, muitas universidades, muitos centros de pesquisa tem investimento de grandes empresas, de big techs, para que isso nasça lá dentro, né? Que esses estudos aconteçam, para que depois chegue no mercado. Então, assim, praticamente tudo que a gente tem hoje, a própria inteligência artificial, ela começou dentro do ambiente acadêmico. Sem dúvida, sem dúvida. Eu acho que quando você colocou a questão que o que está impactando e a gente não enxerga, né? E acho que vai ser mais presente, né? Esse processamento, né? Essas tecnologias de nuvem. Eu acho que pro óculos isso é fundamental, não só pela questão do conteúdo, que hoje a gente precisa ali tudo rodando no óculos. Então ele é um trambolho, né? Mas essa questão de processamento, ela vai estar indo para a nuvem. Então os óculos eles tendem a diminuir e sobrar espaço, inclusive, para um outro problema que a gente tem, que é a energia, né? A bateria. Então assim, imagine que tudo isso que a gente está falando, ele tem que rodar num óculos que nem esse daqui, assim, ó.
A perninha, Exato. uma perninha vai ser voltado para energia e outra vai ser assim, tipo as questões óticas e enfim, né, outros sensores ali que eu vou estar fazendo uso real. Mas onde que vai estar o processamento de tudo isso? Da onde que vai vindo esse conteúdo? Da nuvem. Então assim, tipo, isso não tá só no óculos, isso tá tipo, né, nas cidades aí que a gente vai E ver. precisa do 5G para transmitir isso. Estão tentando, né? Fazendo aqueles Com a latência. consoles também, que o jogo roda na nuvem, você precisa ter o console e tal. Mas ainda a limitação ainda é a conexão, né? Ainda é o tráfego. E fora a descentralização que a gente tem, é um tema aí também polêmico, mas que até o processamento pode estar na nuvem de uma empresa, de uma, né, tipo Big Tech. Mas existe conceito já de esse processamento tá descentralizado, né? Tá rodando ali numa máquina dentro de uma... Os mineradores. Dentro de um conceito ali, né, de descentralização mesmo, que acho que vai ser bastante impactante para essa remodelagem, né, cultural que a gente vive. Excelente. Pessoal, falamos sobre muitas coisas, nós nos propomos a isso, acho que conseguimos atingir aqui vários assuntos e num nível de profundidade legal, né? Falamos sobre as tecnologias, falamos de forma filosófica, se a gente precisa ou não de uma realidade virtual e como isso pode impactar e nas aplicações, né, no dia a dia das pessoas. E aí eu queria que vocês deixassem uma última mensagem pra galera aqui, principalmente quem curtiu talvez ouvir isso aqui e não tinha tanta clareza a respeito de como esse universo funciona, ou pelo menos como ele está situado nesse momento, né? Talvez estivesse muito distante dessas pessoas. E também já deixar as redes sociais de vocês, pra galera poder se conectar. Fala aí, Toshio. Bom, eu acho que assim, de todas essas questões que a gente colocou, a gente tem que sempre colocar o ser humano no centro, né? Então todas as experiências, elas têm que ser tem que ser relevantes, tem que assim trazer realmente um ganho. E acho que a gente tem muitos superpoderes para explorar, seja ela de aprendizado ou de resolver uma situação. E muita oportunidade mesmo, tanto para quem pretende fazer alguma transição, né? Porque hoje a gente vê também a gente vê muitas informações do tipo de metaverso, acho que a gente vai escutar muito mais sobre metaverso e VR, AR, eles estão assim, tipo, eles fazem parte desse contexto, né? E metaverso é realmente um termo amplo que vai servir para várias tecnologias. Então a gente tem muito que aprender, tem muitos campos, desde o design, desde contar uma história, sabe? Que a gente precisa se adaptar para essa digitalização e isso, sabe, não vai acontecer sozinho. Tipo, se a gente deseja um futuro, a gente precisa começar a agir mesmo, né? Se a gente tem um ideal de futuro, a gente tem que pôr a mão na massa e não só esperar a coisa acontecer, porque se esperar, a gente já viu em outros momentos que a mudança vem, né? A mudança ela vem e vem cada vez mais rápido e ela é tipo exponencial. Então vamos aí, gente, se adaptar rapidamente a esse novo momento e aproveitar todas as oportunidades. E vamos também aprender com essa geração mais nova, que ela tem muito para nos ensinar. E tem outra, elas vão estar com as cartas na mão, tá, gente? Então assim, hoje a gente não dá valor para muitas questões que para elas tipo, não faz sentido nem se discutir. Se tá no virtual, tá no real, tá tipo no metaverso, tá no game, aprendendo isso aqui. A gente tá tendo que se adaptar a esse modelo que vai ser colocado e eles já nasceram nisso, né? Uma geração mais nova não vai querer nem discutir. Então, eu acho que nesse momento a gente tem que abrir a cabeça, aprender também esses conceitos, dar alguns passos para trás, porque isso já está acontecendo há algum tempo, tipo, tanto nessa revolução que a gente teve, né, com as criptomoedas, né, tipo, que tem muita coisa política envolvida mesmo, né, de sistema, e o valor que eles entendem, né, numa comunidade, né. Então a gente tem que assim, dar esse espaço para trás, aprender com tudo isso e avançar, porque isso realmente não tem mais volta. Bom, eu sou o Thiago Toshio, se você quiser me encontrar, THE, né, de Toshio, ou Go Vision, que é a empresa que a gente está criando ali, né, junto com o Douglas, né, o meu sócio de muito tempo. E a Go Vision, ela faz todos essas consultoria de conteúdo imersivo
E o Boom Reel. O Boom Reel é uma paixão nossa que a gente leva a tecnologia para artistas desde sempre, assim, né? A gente levava lá ferramentas VR para os artistas tradicionais criarem. A gente cria experiências AR em murais, grafites, arte urbana, para revitalizar aquele espaço urbano, e as marcas também estão passando a se interessar mais por isso. E agora, né, nessa nova fase, toda essa experiência Web3, de tokenização, e trazer tudo isso agora para dentro dessa nova cultura. Obrigado, Boa. gente. Obrigada, viu, Toshio? E complementando um pouco do que você falou, acho que a gente está sempre alinhado aí nas conversas. Eu acho que a tecnologia, ela sempre recebe muita crítica, né, sobre o impacto que vai ter na nossa sociedade, mas eu sou um grande otimista, né? Eu acho que a tecnologia, ela vem para fazer um mundo mais abundante, mais livre, e mais nosso, né, mais humano. Lembro quando a gente era pequeno, né, vocês são mais da minha idade aqui, todo mundo falava isso de games, depois falou isso de computador, depois falou isso de celular, e estamos aí, todo mundo utilizando, todo mundo cada vez tendo mais oportunidades. Então, vou deixar para os ouvintes e espectadores aqui que usem isso, explorem isso, mas explorem isso com essa perspectiva de mundo melhor, né, que é o que a gente tem disponível aqui, e acho que com essa visão metaverso, Web3, né, descentralização, a gente tem muita oportunidade de ter isso nas nossas mãos e experienciar mesmo também coisas muito legais, né, com essa presença do óculos e tudo mais. Então, vejam isso com bons olhos, né? Seja com óculos ou sem óculos. Com óculos. Com óculos ou sem óculos. óculos. E onde que a galera pode Pode me seguir, Fábio Seva com S, Fábio S-E-V-A. Aí tem Twitter, Instagram, YouTube. Tenho vídeos lá de mineração, de cripto, NFT também, falo bastante. Mas sempre num modelo mais educacional. E também os links também, você vai encontrar os links para Storm e para outros projetos que eu trabalho. Excelente. Obrigada, viu, pela Obrigado. presença de vocês. Foi ótimo. Demais. Gui, sua última mensagem pra galera. Eu sou entusiasta de AR, eu sempre achei muito legal, né? Fiz meu TCC em cima de realidade aumentada, então acho que o que eu queria deixar pro pessoal é dar uma brincada. Puxa o Spark AR, puxa o que tem, dá uma pesquisada aí no vídeo do pessoal e mexe um pouco. Eu acho que é uma experiência legal que todo mundo deveria ter um pouquinho, sabe? Quem é programador, toda pessoa que programa deveria mexer pelo menos uma vez na vida, sabe? Eu falei isso no de jogos, né? Eu acho que eu sou essa pessoa que eu acho que você tem que tentar um pouquinho de tudo uma vez na vida, porque eu acho que é legal. Mas o AR, ele é bem interessante porque te traz coisas diferentes, né? Porque você vai um pouquinho além. Então, acho que essa é uma dica legal, pessoal. Dá uma brincada. Excelente. E onde que a galera pode te encontrar? É gui.polirei no Insta e nas redes da Start, né? Nas Start redes da BR. Start. Aí isso no aí. YouTube, no Insta, Start BR. Acho que é só, né? Acho que sim. Acho que é isso. Essa semana, de forma específica, estamos na Quick Start, né? Nossa primeira semana de programação para quem nunca programou. Então, se vocês quiserem ainda participar, ainda dá tempo, né? Os conteúdos estarão disponíveis até domingo. Então, ainda dá para você entrar e assistir as 4 aulas gratuitas que a gente disponibilizou. A minha mensagem para vocês, já que vocês já deram mensagens muito boas, é em relação à utilidade, né? A gente falou ali, por exemplo, de tecnologias que precisaram ser descontinuadas por questão de timing e elas foram necessárias para a gente estar onde nós estamos hoje, né? E só que chega um determinado ponto onde a tecnologia não pode ser usada simplesmente por tecnologia, ela precisa encontrar uma utilidade para fazer parte da vida das pessoas, né? Vocês trouxeram inúmeras aplicações que hoje já faz parte da vida das pessoas, talvez elas nem percebam, ou seja, foi uma utilidade tão grande, existe uma dor que ela está sendo sanada por meio daquela tecnologia. Então, eu particularmente gosto muito de falar sobre tecnologia, não usar tecnologia por tecnologia, mas usar tecnologia como solução para sanar de fato uma dor, né? E aí eu lembro que uma das coisas que eu vi recentemente do Google, ele fala muito sobre ambient computing, né? Sobre você conectar as coisas, seja desde o IoT, né? Do uso da inteligência artificial, da nuvem, enfim. Para você ter uma experiência imersiva com as coisas que estão conectadas. E aí eu lembro que falaram esses tempos atrás, poxa, mas que tipo de aplicação você acha que seria legal com realidade virtual? E aí eu lembro que eu falei assim, poxa, seria muito legal ir para um outro país, alguém tá falando num outro idioma e eu ter uma tradução em tempo real. Eu lembro que eu falei isso, eu falei, cara, esse seria um tipo muito legal, que usa inteligência artificial e que usa realidade virtual, né? Eu posso estar ali com óculos e ver a pessoa
e ter uma legenda, porque a grande graça de você estar assistindo no YouTube é você ver a legenda, mas quando você tá lá de fato, você fala, ih, não tem legenda, né? Aí você tá vendo a pessoa falar num outro idioma, você fala, nossa, precisava treinar um pouquinho mais meu inglês, né? Enfim, e aí eu vi esses dias atrás, o Google ele lançou um vídeo falando justamente sobre a aplicação de tradutor. A gente ainda não sabe exatamente se ele vai lançar um hardware, se ele vai lançar só o software para ser usado dentro de algum hardware, enfim. Mas eu acho que esse é um ponto que, pra mim, sempre chamou muita atenção nas discussões que a gente tinha, né, Toshio, sobre aplicações que sejam úteis e que venham de fato para sanar uma dor, né? E eu acho que isso a gente pode levar para nossa vida. Nós que construímos soluções para seres humanos, para pessoas, para a sociedade, é a gente pensar que dor nós estamos solucionando. Porque às vezes, se a gente só está criando uma solução por uma solução, usando tecnologia por tecnologia, talvez a gente não sobreviva, nosso negócio não sobreviva por muito tempo. Né? Eu acho que essa é uma boa reflexão aí para todo mundo. É legal só para brincar, né? Para brincar, tudo bem. Não é para brincar, não, tá tranquilo, pode brincar. E tudo bem, porque existiram... eu acho que esse é o ponto, né? Existiram aplicações que nasceram tecnologia por tecnologia, e que foram necessárias pra gente chegar até aqui. Mas nós estamos num ponto onde dá pra gente construir soluções que realmente venham sanar a dor de alguém. Perfeito. Né? Pra que a gente possa ter algo próspero. Sim. Eu acho que o que pode começar com uma brincadeira também pode mudar completamente, né, o seu universo, assim, né? Tipo, então, assim, vamos brincar. Excelente. Pessoal, se vocês quiserem me encontrar nas redes sociais, Thaísa Candela com H2S, acento unido, 2 L's no Candela. É pra ser complicado mesmo, né? Podem encontrar a gente aqui tanto no Primotech quanto na Start. E é isso, galera. Obrigada pela presença de vocês. Obrigado, um episódio baita completão aqui. Espero que você tenha gostado. Deixa o seu like, compartilha com o máximo de pessoas possível. Se inscreve, seja no Spotify ou no YouTube. Ativa o sininho, porque a gente se vê numa próxima.